do professor de matemática, passa para mim o que foi feito na última aula. Pois é. Aí eu peguei e falei que não era auxiliar do professor e que eu anotava tudo o que você falava. E que a pessoa assistisse a aula e fizesse suas anotações. Obrigado, auxiliadora, por ser auxiliadora da disciplina, tá? Curta e direta. Então, vamos lá. E grossa. Um pirulito. Não, não é grossa, não. Não. Isso é muito legal. Um pirulito, né? Para quem lembrar onde nós paramos na aula passada. Lembrando que na aula passada, pessoal, eu não pude estar com vocês pela manhã. Eu fiz o convite para o pessoal da manhã estar junto na aula da tarde. Nem todos vieram, não foi um grande problema. Eu vou colocar essa aula da aula 5, colocar disponível lá no canal do YouTube. Só perguntar para vocês aqui, alguém conseguiu acessar o YouTube ou teve dificuldade, melhor dizendo, alguém teve dificuldade em acessar o YouTube ou não acessou? O link que o senhor passou não era direto para a última aula, sim, para o canal. Isso. Mas eu estava assistindo há pouco a aula, né? A gente tá, geralmente é 8h40, eu fiquei assistindo a aula gravada desse lapso quase 1 hora. Eu vi essa questão do pirulito. O senhor fez uma revisão, né, professor? Não só uma revisão, né? Eu pedi que avançasse um pouquinho, sim. no sentido de falar o que era fintech, né? Eu não quis entrar muito aprofundado eu acabei deixando um prazo um pouco maior para essa semana e realmente o pessoal começou a enviar o trabalho para mim. Para entregar o que de fato são as fintechs e a pesquisa sobre as taxas, e comparativo com o que são praticados pelas fintechs, as taxas praticadas pelas fintechs e as taxas praticadas pelos bancos tradicionais. Então, o prazo ficou até hoje, né, para o pessoal entregar. Então, temos o prazo até hoje ainda, tá bom? Na verdade, tinha pedido para colocar até sexta-feira, né, antes da aula, para que a gente tivesse substância para o debate, discussão em sala. Então, fiz um resgate, sim, né, Diego, na aula passada. A questão do controle da frequência, eu não estou muito preocupado. Estou mais preocupado com as entregas de vocês, tá? As entregas sucessivas. O aluno que tiver alguma dificuldade em participar, eu creio que esse formato que a gente está colocando, propondo para vocês, é um formato inclusivo. Então, se o aluno tem dificuldade em participar por conta da internet, por conta da tecnologia, por conta de eletricidade, ele não vai ser penalizado por conta dessa ausência. Estou colocando condições dele alcançar a turma através dos vídeos que eu estou postando lá no YouTube também, ampliação dos prazos para entrega de trabalhos. Então, não estou interessado exclusivamente na frequência. Lógico que a frequência ela é muito relevante, mas eu quero entender que vocês, além de estarem aqui, também estão avançando no sentido do trabalho que a gente está construindo desde a primeira aula, na compreensão sobre o que são os conceitos básicos da matemática financeira, a aplicação prática desses conceitos, e chegando agora na aplicação prática desses conceitos, a gente conseguir tomar decisões com base nesses conhecimentos. Então, hoje eu quero receber de vocês, não é uma apresentação formal, tá? Eu quero que vocês falem sobre o que vocês alcançaram na pesquisa, que se alguém quiser trazer uma planilha ou uma apresentação de PowerPoint, ou então colocar o texto que foi enviado na tela, quero que vocês fiquem à vontade, mas eu quero ouvir um pouquinho a fala de vocês, e para isso eu quero criar uma fila de fala, tá? Lógico, a partir do pressuposto que vocês fizeram o trabalho, que vocês entenderam os comandos, e que já tem alguma devolutiva, já tem condições de falar sobre o trabalho de vocês. Aí eu queria que vocês colocassem ele de maneira ordeira, né? Ou levantando a mão, eu posso tirar o print aqui, da sequência que fala, o Diego já foi logo rápido no gatilho, levantou a mão ali. Se vocês levantarem a mão, eu consigo fazer um print e dar uma ordem de fala, né? E aí a gente vai avançando. Enquanto o pessoal está levantando a mão, que só o Diego, pelo visto, levantou, eu queria saber se ficou alguma dúvida, se tem alguém com dificuldade de avançar no trabalho, alguém que não encontrou uma resposta satisfatória na pesquisa que fez, que pode acontecer, né? Dependendo do lugar onde a gente pesquisa, a gente não encontra uma resposta legal.
E aí eu quero ouvir também, antes de falar sobre o trabalho, falar sobre as dificuldades de qualquer aluno que tenha para fazer e para realizar o trabalho. Ninguém? Só o Diego também levantou a mão para falar do trabalho. Quem for falar das dificuldades, não precisa levantar a mão não, tá? Só ligar o microfone direto. Nós já apresentamos o nosso professor, eu e a Alce. Fomos Na as aula primeiras, passada, né? acredito. Na verdade, eu pedi só para que vocês falassem sobre fintechs, né? Então, ninguém falou ainda sobre as taxas da fintech. Hoje eu quero que fale sobre a taxa, tá, Kátia? É o próximo, é o passo de conclusão daquela etapa que a gente adiou a entrega por mais uma semana, tá? Então, eu quero que fale um pouquinho sobre as fintechs e o que você achou na sua fintech e o que você identificou de taxa na comparação. Só o Diego vai falar, não tem problema, só o Diego fala. Então, eu vou iniciar, professor. A primeira coisa é uma dúvida sobre o envio de trabalhos, né? Assim, eu queria que o senhor desse pelo menos um recebimento, a confirmação do recebimento dos arquivos enviados. Que pelo menos eu estou me sentindo meio assim, voando. Sobre o aspecto da presença, que o senhor falou da frequência, interessante o seu ponto de vista sobre ser flexível e tal, mas também tem que atender a imposição legal, né? Frequência é requisito para aprovação nas disciplinas. Mas aí o senhor tem autonomia para fazer essa avaliação aqui. Entendo, Diego. Entendo também que a gente está numa coisa completamente sui generis, né? A gente tem um regulatório, a gente tem uma conformação para controle da frequência, e eu estou preferindo fazer o controle da frequência pelas entregas, tá? Eu entendo que a gente e é tem por isso que eu estou relacionando a confirmação de recebimento dos e-mails. Ok. Tem dois e-mails, um está no sistema, acho que seu de e-mail, e também tem o seu e-mail institucional. Pois é, eu não sei esse e-mail pelo sistema, inclusive recebi, acho que foi você, né, Diego, que mandou para o controle do gmail.com, né, que é ele que está cadastrado no sistema. Mas eu pedi que fizesse envio realmente no unifap.br, né, que ali eu só recebo coisas de vocês, né, fica mais fácil para o controle. Então essa é a minha primeira solicitação, eu já ter esse registro, já que o senhor vai adotar como prática o encaminhamento dos trabalhos, arquivos para registro de frequência. Certo? Certo. Sobre as taxas, professor, uma das dificuldades que eu senti, até no site das fintechs, foi sobre a transparência das informações. Né? Eu senti muita dificuldade em acessar o site das empresas e encontrar valores. Geralmente eram intervalos, taxas de 2% até 9% nessas minhas tentativas, né? Aí, para ter um valor mais próximo do real, eu tive, por exemplo, que instalar o aplicativo do PicPay, que foi a startup que eu utilizei, a fintech startup. No Nubank, eu já utilizo como cliente. Eu tive essa dificuldade. Como superar isso, eu fui direto no site do Banco Central e da Fenabram. Então, essa foi a minha primeira dificuldade. Não achei tão transparente todos os sites, tanto das empresas mais consolidadas, né, das fintechs também. Então, essas foram as dificuldades que eu tive inicialmente. Sobre os valores, elas são mais realmente aquelas taxas de administração, os pacotes de serviços são tão comuns nos bancos tradicionais, eles praticamente inexistem nessas fintechs que eu pesquisei, né? O banco tradicional te cobra por TED, por transferências, te cobra por imprimir no caixa eletrônico os comprovantes de extratos. Então, são muitas taxas administrativas. E nessas startups, nessas fintechs, praticamente não tem. No Nubank, pelo que eu lembro agora, eu acho que para saques, assim. PicPay eu não lembro. Mas elas estão avançando. O banco já tem seguro de vida, já estão fornecendo empréstimo, aos poucos, pelo que eu observei, do ponto de vista histórico, da criação, da popularização,
elas estão expandindo os serviços que estão prestando. Inicialmente era só um cartão, uma conta, agora já tem a função de crédito. E eu acho que eu não cheguei a mencionar no trabalho escrito que eu encaminhei para ti, o senhor, mas a ideia de que os bancões, as instituições tradicionais vão sumir, eu acho que a gente não tem que tomar isso como verdade absoluta, porque já existe movimento desses bancos no aspecto de digitalização e diminuição de custos, né? Muitas agências fechando, alguns bancões comprando corretoras ou fintechs que já têm essa área de atuação. Me parece que eles estão se atualizando ao momento para ter competitividade, né? E, francamente, isso é muito bom. Quanto mais competição, melhor para a gente como consumidores. E são essas minhas considerações. Show de bola, Diego. Antes de passar para outro grupo, só lembrando, né, que a gente comentou na outra aula, só que foi à tarde, então nem todo mundo da manhã estava obrigado a ver essa aula, que nós comentamos justamente isso que o Diego falou, né, que essas inovações disruptivas, elas começam coisas novas, elas esgotam a usabilidade das coisas antigas, e nós falávamos sobre o videocassete, sobre a fita, né, o videocassete, o vídeo e o formato, né, de escutar. Olha, eu até esqueço os nomes, o negócio é tão ultrapassado, né, e as novas inovações passam por cima que a gente até esquece as tecnologias. Eu mostrei na aula passada, vou mostrar de novo aqui, para quem não viu, uma tecnologia que por muitos anos, ela é bem pesada, olha aqui, né? Eu gosto dessa peça, sou saudosista, então algumas coisas eu lembro, eu guardo, preservo, mas eu não uso, né? Não tem uso mais, a não ser um uso estético, a não ser uma composição estética aqui no meu escritório, mas essencialmente não tem uso. E pesa, viu? Eu me mudei para o Rio de Janeiro, voltei do Rio de Janeiro com essa bagagem. Uma das coisas que foi comigo, voltou, foi isso aqui. Foi a família toda, foi tudo, né? Então não queria deixar esse item para trás, o item foi comigo e voltou comigo, e nesse caminho eu deixei um monte de coisa, ele foi comigo e voltou. Mas por que isso? A gente só preserva isso pela memória, né? Pelo pertencimento de algum momento, por algum significado. Por exemplo, meu pai tem um monte de fita VHS de vídeo, né? Para assistir no videocassete ainda gravado. Mas por quê? Ele era organizador de evento, ele filmava, né, as quadrilhas de festa junina, por exemplo, aqui em Macapá na década de 80 e 90. Ele tem essa memória, ele acha que ele não pode se desfazer daquilo porque é uma memória da cidade, né? Não é somente dele. Então ele vincula essas coisas, mas de fato, né, o VHS foi substituído muito rápido pelo CD, e logo depois pelo DVD, e logo depois pelo Blu-ray, e o Blu-ray foi também substituído, e a gente imagina que não, né? A gente já usa hoje o Blu-ray, mas ele tem um uso muito restrito, por exemplo, os jogos nas plataformas digitais, né? PS4, PS5, ainda usa o Blu-ray, mas também está sendo substituído pelo pacote de dados, né? Você consegue preservar um jogo, por exemplo, inteiro, dentro de 1 tera ali que está na plataforma do jogo. E foram substituídos, por exemplo, pelo Netflix, né? As plataformas em streaming, que coloca aquele pacote de documentos para você disponível, você acessa e não precisa rebobinar, né? A Auxiliadora riu bastante junto com a Kátia, os mais antigos, né? Que chegaram a pagar multa por não ter rebobinado a fita em casa, por ter assistido o filme, esqueceu de rebobinar para assistir outro, foi fazer outra coisa, e quando vai entregar de volta na locadora, a locadora te cobra por um serviço de rebobinação, olha só, vai rebobinar a tua fita. E professor, sabe o que é interessante? É porque, tipo, esses produtos, essas coisas, o preço, tipo, fica mais caro. Parece que vai ficando mais caro do que, por exemplo, eles vão a fita ficando de raros, casamento né? do meu pai era Lá uma na fita economia, dessa, o vídeo de casamento dele. isso, E lá aí, na como é que a gente economia, faz pra assistir, pra comprar, né? Aí se for comprar é mais caro, e aí fica, tipo, eu não entendo, porque você fala o as intuito coisas seria antigas, baixar Stephanie. mais o valor, né? Porque são antigos, mas acontece o contrário, fica mais caro. É porque ele vai acabar se comunicando com um público específico, né? E esse público específico busca raridades, e as raridades normalmente são mais caras, tá? Eu já ia Então, falar isso, Olha, pela o disco realidade. vinil. O disco vinil hoje tá caro, né?
Poucas pessoas têm o privilégio de É ter. caríssimo mesmo. Lá no Garden eu vi um e o preço dele era caro que só. Pois então, e o meu pai tem uma coleção, por exemplo, do Roberto Carlos todinho de vinil, né? E aquilo vai Adoro, ficar Roberto cada vez Carlos. mais caro, né? Ele tem digital, ele já tem um Spotify, que eu coloquei ele no Spotify, por exemplo, ele escuta no Spotify, ele escuta no pendrive, né? Antes das plataformas digitais de streaming que colocavam os pacotes disponíveis no momento que você quisesse, que colocam hoje, né? A gente tinha um outro formato já de consumo, que era o consumo nas mídias digitais. E aí começou aquela corrida pela pirataria, né? A gente baixava, copiava, transformava aquilo numa mídia digital, colocava no nosso MP3 e ia escutar MP3. Isso antes das plataformas. Hoje as plataformas pagam, distribuem os direitos autorais e colocam o mesmo tipo de disponibilidade digital daquela mídia, precisando, logicamente, da internet. A maioria dessas plataformas você consegue baixar, mas você não consegue, por exemplo, transportar os dados. Você pode baixar para ouvir dentro da plataforma. Ainda tem outros mecanismos hoje que a gente consegue fazer esse controle, né, da mobilidade do documento. Consigo baixar, por exemplo, ForShared, né? ForShared.com é uma plataforma de compartilhamento de dados, e aí eu posso baixar isso de várias ferramentas e origens diferentes. Mas e por que isso vai ficando caro? Porque é a regra da procura e da demanda e da oferta, né? Você vai diminuindo a oferta, vai diminuindo a disponibilidade daquele item e a demanda pode ou especializar ou aumentar. Nesse caso, ela não aumenta, ela especializa, né? Pessoas específicas, com um grupo específico, com um grupo de valores específico, está procurando aquele item, né? Então, são alguns itens que ficam realmente mais caros com o passar do tempo. Mas por que eu estou comentando isso, com base na fala do Diego? Ela é muito importante. É a primeira vez que as fintechs começaram a difundir e causar algum tipo de impacto em 2014, 2015, já tem algum tempo. Então já temos aí para 5, 6 anos de experimentação dessas tecnologias. A tendência era justamente essa, Diego, né, que elas fossem substituir o formato financeiro que nós conhecíamos. Só que aconteceu um outro movimento de adaptação, né? E quem foi para o evento na sexta-feira retrasada, não ontem, né, mas na sexta-feira passada, que eu chamei as turmas para ir comigo no evento, perceberam na fala lá sobre empreendedorismo que a adaptabilidade é a principal característica para você ter algum sucesso em uma crise. E a gente está no meio de uma crise pandêmica que também tem um desdobramento na economia. Então, a crise ela não é local, ela não é nacional, a crise ela é mundial e a gente está tendo que se readequar a essas novas regras. Aqueles que estão se readequando mais rápido estão sobrevivendo. E eu, quando falo sobreviver, pessoal, não estou falando biologicamente, tá? Estou falando institucionalmente e economicamente nesse mundo que tá se transformando. E aconteceu justamente isso, Diego. As empresas massivas, grandes, de escopo avantajado, começaram a se adaptar, a lançar frentes digitais, né? Porque quanto maior o escopo de uma empresa, mais difícil é de você ter uma adaptação, né? A reengenharia é muito difícil, a reengenharia organizacional é muito difícil para empresas muito grandes, de escopo avantajado. As empresas de escopo menor têm maior mobilidade. Quem joga Street Fighter aí? Alguém joga Street Fighter? Fazia tempo que eu arregaçava no Street Fighter 4, mas muito Pois tempo. é, jogar com o Zangief? Não, só Ryu e Ken. Pois é. Por quê? Porque eles têm maior mobilidade, né? Eles são mais ágeis. Eles não são mais fortes. Um tapa do Zangief, né? Ou então um tapa daquele, como é, do Honda, né? Do japonês lá, um tapão daquele cara lá ia muita energia, né, do oponente. O pessoal está falando de jogos digitais, tá? Eu sou dessa época, do Street Fighter, Mortal Kombat, fiquei lá. Esse negócio de CS, Free Fire e COD não é comigo, não consigo jogar essas paradas aí, não. Eu sou do Super Mario, né? Mario Kart, dessa época faz tempo pra caramba. Então, nesses joguinhos aí, os mais fortes, eles eram mais lentos, porém o punch deles era maior, né? Quando ele alcançava um soco, um chute, ou um golpe, alguma coisa lá, ele conseguia tirar muita energia do oponente. O outro oponente menorzinho era mais ágil, bem mais ágil, mas ele precisava fazer vários ataques para poder chegar perto do soco lá do grandão, por exemplo. É bem parecido, tá? Com as empresas com grande escopo, eu não falo somente bancos,
É um formato específico que a gente chama de Fordismo, quando ela concentra praticamente todas as atividades necessárias para o desenvolvimento do seu objetivo, ela concentra dentro do escopo da empresa. Então, nós temos empresas, por exemplo, que são, aqui no Amapá, tá? No formato Fordista, que o seu foco é vender eletroeletrônico, eletrodoméstico, mas ela tem construtora, ela tem empresa de, ela tem empresa de tecnologia para dar suporte às suas vendas, ela tem construtora para construir e dar manutenção aos prédios das lojas, e estou falando da Domestilar. Ela tem um escopo diferente, ela tem um escopo bem diferente em relação ao movimento e à tendência atual, tá? Ela tem um escopo muito aderente ao que a gente tinha na década de 70 e 80, e até na década de 40 e 50 também. Quem vive aqui, viveu a época áurea da ICOME, muito provavelmente alguém tenha relação de parentesco com o pai, avô, então tio, né, que foi funcionário da ICOME. A ICOME também era muito concentradora, o escopo era muito avantajado, a ponto de ter uma cidade, 2 cidades no caso, né? Uma cidade e um bairro. Criou Serra do Navio. Meu esposo trabalhou na ICOME. Quem, auxiliadora? Meu esposo trabalhou na ICOME. Pois durante então. um bom tempo. E a gente mora aqui na Vila Amazonas, compramos então, a casa da empresa. Era bom esse tempo, auxiliadora? Sim. Eu acho assim que o tempo que a gente morou na Serra do Navio, a gente morou uns 10 anos lá, foi muito bom para criar os filhos, porque foi uma educação assim excelente, contando com a escola que tinha da empresa, né? Contando com o ambiente e tudo, foi muito bom. Brunswick, né? Todas são Comprava formadas hoje. Hã? Comprava no Brunswick? É no Mercadão que você fala? No mercado Isso. lá, com a fichinha, tudo controlado, comprava sim. Pois é. Olha só, pessoal, a auxiliadora acabou de dar um reporte muito interessante. Estava dentro do escopo da empresa, tá? O mercado que eles compravam, a dinâmica de compra, a escola que eu coloco isso, pessoal, no meu livrito aqui, ó. Já falei, né? A auxiliadora ganhou um pirulito, mas depois vai ganhar uma estrelinha na testa. E quem ganhar o pirulito, a estrelinha na testa, depois está concorrendo ao livro, tá? No final da disciplina. Então, essa é a minha dissertação de mestrado e eu olhei para isso, para esse escopo, né? Para esse tamanho empresarial, para esse regime de acumulação capital, né? Está batizado ali especificamente pelo geógrafo, né? Então, pelo David Harvey. Então, ele está olhando para uma dinâmica, né? Ele chamou de regime, né? Regime de acumulação. Esse regime de acumulação tem o Fordismo, que ele chamou Fordismo e pós-Fordismo, né? Ele parou na análise do pós-Fordismo e realmente, como ele foi bem genérico, bem amplo, a gente está dentro ainda desse recorte dele que seria o pós-Fordismo. Mas o Fordismo concentra dentro do escopo empresarial tudo que ele precisa. Ele não abre responsabilidade do seu objetivo para terceiros. Ele concentra. Então, se eu preciso de uma estrada de ferro, eu coloco no escopo da minha empresa a estrada de ferro. Se eu preciso ter empregados morando perto da mina, e para que eles morem perto da mina eu tenho que ter uma cidade para abrigá-los, eu coloco a cidade, né, dentro do escopo. Então, isso vai criando responsabilidade e aumentando os fixos, né, aquelas necessidades de fazer investimentos fixos. Então, olha, e as fintechs vieram justamente nessa outra proposta que seria do pós-Fordismo, né, um escopo reduzido, terceirizando. Ela não é responsável, por exemplo, pelo espaço em nuvem que ela tem, ela contrata o espaço em nuvem, né? E olha, o banco de dados dela também é uma responsabilidade terceirizada, e é por isso que ela é barata, não é por isso que ela não é cara. Por isso que ela não cobra, Diego, as taxas de manutenção de cliente, porque ela tem outras ferramentas. Olha o que está acontecendo com uma empresa aqui no estado. Ela antes tinha ônibus para pegar aqui em Santana e levar até o Porto Grande para trabalhar para lá. Ela cortou esse transporte e assim, os funcionários ou continuavam empregados e mudava para o Porto Grande, ou então ficaria desempregado. Eu achei assim, foi bem desumano no momento de crise eles colocarem isso para os funcionários. Assim, uma vez, falar em desumano, né? Eu estava orientando uma reengenharia lá no Rio,
Era uma empresa que tinha 7 frentes de loja, 7 frentes de venda, né, 7 lojas diferentes. E eu mostrei para ele que 3 delas precisariam ser fechadas por conta dos resultados ruins. Estavam ferindo o conjunto. E aí ele falou, pô, como a gente vai demitir 20 e tantas pessoas, não sei o quê. Eu disse, olha, ou você demite essas 20 e tantas pessoas e mantém 36 com uma finança saudável, ou você vai comprometer a finança de todo mundo. Viu, auxiliador? Às vezes essas decisões são tomadas no âmbito empresarial nesse sentido. Para você salvar uma parte, você sacrifica a outra parte. Né? E realmente são decisões que não levam em conta 100% a humanidade. Né? Ser desumano não é ser anti-humano. Tá? Então, muito cuidado quando a gente joga esses valores para dentro da corporação. A corporação ela é muito prática, ela não pode ser emotiva, né? Corporação, se ela for emotiva, ela acaba indo junto com todo mundo e ela é racional, né? Quando a gente estuda na sociologia, a sociologia de Weber, né, Max Weber, ele fala sobre a burocracia. A burocracia ela é essencialmente racional, ela não é irracional. A gente que criou um formato aqui no Brasil de burocracia é irracional, né? Mas só existe a burocracia, o formato das coisas divididas por competência, encadeadas por competência, porque há uma racionalização do processo. Né? Não tem mais um sentimento, um ânimo, um espírito da coisa. Né? Você vai pela razão da organização. Então, a organização, em tese, ela deve tomar decisões que nem sempre vão considerar a humanidade, de fato. Né? Tem algumas decisões que a gente acaba justificando pela humanidade. Né? Por exemplo, manter alguns empregos. Então, não, em vez de demitir os 20, eu vou manter, desses 20, eu vou manter 10. Mas os outros 10 que foram embora vão considerar ainda aquela justificativa desumana. Só falando dessa questão desumana, eu me lembrei de uma empresa que está sendo processada, que está fazendo tipo um BBB de eliminação. Os funcionários tinham que votar e quem ser eliminado dentro de uma empresa. Vocês ouviram essa reportagem? Eu não vi, cara. Eu vi. Pois é, eu achei também muito tenso. A empresa recebeu horrores de processo, porque não é só tu voltar na outro funcionário para ser demitido, essas coisas. Um voltar no outro, voltar a si mesmo. Eu achei muito... Acaba virando uma guerra de todos contra todos, né? Isso. Essa guerra de todos contra todos, o homem lobo do homem, a gente viu, né? E bem específico nos contratualistas, né? Quando eles falam da modernidade, né? Que a vida, de fato, é uma competição contínua. E isso também vem para a sociologia moderna como uma grande competição. E sempre é assim, né? Só que acabou que essa empresa instituiu, né, esse Big Brother, pelo que eu entendi. Mas, de fato, sempre foi assim. Pensem só. Né? Sempre é uma competição por vagas e sempre é uma competição por manutenção do status quo. Né? Você sempre quer manter aquilo. Principalmente se você precisa manter-se no trabalho. Né? Você precisa se manter no trabalho e você vai fazer de tudo, inclusive excluir o outro. Né? Muito dificilmente vai se excluir para que o outro mantenha. Né, auxiliador? Muito dificilmente lá a tua família na hora vai falar assim, bom, porque fulano consiga fazer o trabalho, eu vou ter que sair do trabalho, então eu saio e ele continua. Muito dificilmente a gente vai fazer esse tipo de escolha, né? A gente quer se manter. E é justamente essa briga que vai ilustrar uma série de coisas, né, na sociologia do trabalho, quando fala sobre o exército de mão de obra, né? O exército de mão de obra acaba admitindo regras que não admitiria se não fosse um contingente muito grande disponível para trabalhar. Outro dia eu peguei um Uber lá no Rio de Janeiro e o cara era engenheiro mecânico, pós-graduado não sei quantas vezes, MBA e tudo, e dirigindo Uber. E ele falou, olha, falas dele, tá, que eu vou reproduzir para vocês. Ele falou assim, olha, eu tiro aqui entre R$1.500 e R$2.000 por mês rodando de Uber. Mas eu só rodo de Uber tarde e noite. Pela manhã eu tô tranquilo em casa, ajudo lá em casa, a minha esposa trabalha pela manhã, então eu não saio. E aí ele falou isso, que antes dele sair do trabalho, ele tinha um emprego formal, era em Macaé, trabalhava em offshore, né, com a parte da petrolífera, ele ganhava cerca de R$5.000 por mês, era o salário dele. E aí eles foram demitidos, a frente de trabalho inteira. E aí quando foram recontratar, jogaram para ele R$3.500. Ele achou injusto, sendo que ele já ganhava 5 mil na mesma empresa, seria uma mesma função, inclusive acumulando funções, seria um trabalho mais árduo, mais técnico,
e aí ele achava que esse trabalho deveria ter uma remuneração maior do que ele tinha antes, ele não admitiu. Só que quando ele foi ver novamente a vaga, já tinha sido preenchida por um colega que ganhava também, mesmo que ele antes da demissão, 5 mil e pouquinho, e se submeteu, se sujeitou ao salário de 3.500. É um bom salário, combina, né? Mas é um bom salário para quem tem um nível específico de formação, que sabe que precisa ganhar mais, que tem gente que remunera mais, mas mesmo assim, o colega dele pegou aquela vaga, porque tinha uma contingência, tinha um pessoal com a mesma técnica reservado que não estava aplicado no mercado, que quando você vai colocar isso disponível, ele se sujeita, ele se disponibiliza aquela nova regra, aquela nova conduta. Então, a gente, hoje no Brasil, hoje não, né? Não sei se eu falei isso na aula passada à tarde, mas a gente associa a nossa cidadania, inclusive eu estou com um grupo de pesquisa aberto e certificado pela Unifap junto à CAPES, fica o convite para quem tem interesse em discutir cidadania. E a cidadania no Brasil está fundada especificamente no trabalho. Tanto é que quando a polícia chega e dá um enquadro em alguém aí, parado aí, fulano, mão na cabeça, e parado aí, ele fala cidadão, parado aí, cidadão. Qual é que ele fala? Qual é o termo que ele usa? Parado aí, bum, ele fala. O que é que ele fala? O que é que a polícia fala normalmente? O que é que vocês imaginam que nunca levou um enquadro aí? Né? A polícia chega no fulano lá, no Diego, vai lá, o Diego tá à noite na rua, tá tudo escuro, aí chegou em cima lá do Diego. Parado aí, o que é que ele te chama, Diego? De que ele te chama? Professor, eu tive alguns eventos similares, né? E assim, não foram agradáveis, né? O último que eu lembro, eu estava voltando para casa à noite e um agente de segurança pública veio correndo aos gritos. Acho que travou, né, o Diego? Travou. Veio correndo aos gritos. Eu tenho uma experiência legal com esse negócio que você falou. Veio correndo aos gritos. Travou. Travei? Foi, travou. Você falou que o agente de segurança pública veio correndo aos gritos, aí travou. Sim. Resumo, nem lembro, porque foi impactante e achei, naquele caso específico, excessivo, né? Olha, a Paula colocou ali, vagabundo, né? Não, nem sempre assim, pessoal. Nem sempre assim. Tem servidores da segurança pública que são corteses, educados. A minha experiência específica não foi uma das melhores, mas eu acredito, eu tenho certeza que a maioria dos agentes públicos, policiais civis, militares, guardas municipais, tem um trato adequado com o cidadão. Depende do lugar, depende do horário. Isso tudo é modulado, Diego. Não tem, infelizmente, um protocolo, né? Professor, uma vez. Inclusive, assim, rapidinho, Márcio. Eu fui policial militar, sou policial civil. Né? Eu, quando fui policial militar e quando estava no curso de formação, cara, como que eu fiquei alerta para essa situação de parar alguém, né? Só de falar assim, para, né? Para mim, isso era tolir o livre trânsito, o direito de ir e vir. Eu tinha que estar todo argumento, com um argumento válido para entrar no direito do outro. Isso foi comigo, tá? Estou dizendo que isso foi um quesito para todos os colegas. Teve colega lá que isso não era problema nenhum. Né? O parado aí vagabundo era institucionalizado, tá? Parado aí vagabundo estava no nosso treino. A gente aprendia assim, foi a primeira turma da Polícia Militar formada pelo BOP. E o BOP tinha acabado de ser formado, constituído também, então o pessoal estava num nível de energia muito alto. Então daí ia ter a adaptação do uso daquelas ferramentas, né? Ferramentas sociais, né? Então, daí ia rolar essa adaptação, né? Baixar esse nível de energia, modular, como eu acabei de falar. Então tem lugares que você consegue fazer essa abordagem mais sutil, mas tem lugares que você não consegue fazer abordagem mais sutil. Se você for sutil, eles te engolem, tá? Realmente, eles tomam conta da abordagem. E tem lugares que você não pode ser violento de maneira alguma, senão você está cometendo excesso que vai ser julgado, que você vai sofrer a persecução penal logo depois. Diga lá, Diego, está com o microfone aberto. Esse caso da Paula, ela está escrevendo aqui que ela foi presa, como é que é? Num táxi? Já fui enquadrada, porque pensavam que estavam cometendo um assalto em um taxista. E o taxista era meu primo. Assim, esse enquadro, pessoal, ele tem que ter uma fundada suspeita. E, lógico, dependendo da suspeita e dependendo dessa fundamentação da suspeita, realmente
a abordagem ela aumenta de nível, né? A gente tem níveis de abordagem. Então, às vezes, uma abordagem nível 4, por exemplo, a gente chama de terceiro olho, quando a arma já vai aqui na frente, você já vai enquadrando a pessoa deitado, deitado, chão, chão. Né? Você não é instruído a falar parado, vagabundo. Né? Esse termo ele foi retirado dos nossos treinamentos, mas ele estava nos treinamentos. Então, a gente aprendia, tinha uma pedagogia institucional, não somente pela prática, mas dentro da andragogia, né? Que te ensinava a fazer daquela forma. Tá? Então, você realmente absorvia esse tipo de comentário. Mas por que isso estava ali? Por que esse termo vagabundo estava lá? Não quero discutir essencialmente o papel da polícia, mas por que esse termo pode ser utilizado numa ocorrência como essa? Diga. A orientação era utilizar essa palavra? Não, a orientação não era utilizar, a orientação era fazer, era verbalizar de maneira altiva. Né? Essa maneira altiva era para que você dominasse a linguagem. Então, dependendo dos lugares, e assim, por que eu falo que a orientação era essa? Porque o teu instrutor te mostrava como fazer. Não tinha um protocolo, não estava escrito no livro, né? Ao falar isso, você tem que chamar vagabundo para fulano. Não. Mas quando eles iam demonstrar o nível de energia elevado em uma abordagem, eles chamavam vários palavrões, né? Então, com licença pedagógica aqui do que eu quero ilustrar, um dos instrutores chegava e falava assim: bora, porra, para daí, filha da puta, não sei o quê. Então, não chamou de vagabundo, mas ele esculachou o cara geral. Né? Então, quando ele mostrava como fazer, e a gente, enquanto estagiário, aprendia como fazer, a gente reproduzia isso na prática. Né? Então, você vai fazer... Estamos no centro comercial. Você vai fazer uma abordagem dessa no centro comercial? Você não faz normalmente. Agora, se você tem uma fundada suspeita de que o fulano está armado, isso já aconteceu numa patrulha que eu estava, tá? O fulano estava armado. Então, a gente não chega perguntando, saudando, bom dia, chamando de cidadão, a gente já chega enquadrando, e nesse caso da minha patrulha, a gente chegou enquadrando, colocou o cara de barriga no chão, fez a busca nele, retirou a arma dele, para então entender que ele era, por exemplo, capitão do exército. Ele poderia estar armado. Nossa Senhora. O que ele não poderia estar era portando de maneira ostensiva. Todo mundo estava vendo a arma dele, a gente recebeu vários chamados pela central telefônica, pela central do 190, e aí a gente foi em cima, e como tinham várias denúncias de vários pontos diferentes, várias pessoas, várias ligações, então a base que a gente tinha de suspeita era muito alta, então a gente não podia chegar para saudar e ter uma possibilidade de reação. Aí você chega com toda a energia para a ocorrência. Então, quando o instrutor, Diego, ensinava a gente a chegar com energia na ocorrência, ele ensinava esses termos, ele falava esses termos, ele não falava, olha, usa esse termo, chama o cara de filha da puta, então chama o cara de vagabundo. Não tinha esse termo específico, né? Mas ele usava esse termo, quando falava, olha, quando for você chegar assim, parado aí, vagabundo, não sei o quê. Então você aprende aquilo. Então está dentro do código institucional isso, pode não estar codificado no texto, mas está codificado nas práticas. Né? Então a gente acaba, pela praxis, entendendo como deve ser feito e replicando. Mas pô, a questão não é só isso, a gente estranhar isso ali dentro. Né? A questão é isso estar ali dentro. Por que isso está ali dentro? Porque o termo vagabundo é recorrente na fala do policial. Né? Porque o termo malaco é recorrente. O vagabundo, especificamente, né? Quando o cara chega lá e faz o enquadro, o vagabundo, ele está falando que esse cara não é tido como um cidadão pleno de direitos e de garantias porque ele não está associado ao trabalho. Por exemplo, a gente tem a lei da vadiagem, ainda está valendo. É uma coisa que foi formalizada, que está vigindo, mas hoje a gente não tem uma aplicação prática dela, porque a polícia já não prende, não conduz mais ninguém por vadiagem. Mas a transgressão da vadiagem ainda está. Você não pode ficar à toa na rua. Né? Você tem que estar na rua com uma finalidade, igual hoje, né? Na época da pandemia, quando você coloca lá o toque de recolher, entre aspas, o toque de recolher veio no decreto do governo do Estado, você só poderia estar na rua se estivesse atendendo um socorro, se fosse trabalhador da área da segurança, ou então da saúde, se estivesse indo à farmácia ou ao mercado, tinha que ter uma justificativa, né, funcional para a sua mobilidade na cidade. Você não poderia ficar à toa na rua. Né? Você colocado para dentro de casa, aí, bora circular, bora para dentro de casa, que já não pode ficar sozinho aí. Então, mudou, né? Só que hoje, ninguém é conduzido à delegacia mais pela vadiagem. Mas por que existia essa lei da vadiagem? Porque as pessoas eram dadas ao trabalho na década de 40, na década de 30 e final de 30 início de 40, nossa Constituição reconheceu direitos dos indivíduos através do trabalho, por exemplo, o direito à greve.
Só poderia grevar quem era agremiado, quem fazia parte de um sindicato formal, e o sindicato reconhecesse aquela pessoa diante do Estado. Então não era só pagar o sindicato, era o sindicato que tinha que listar você nos trabalhadores formais e apresentar para o Estado aquela lista. Então, a partir dali, você tinha direito à greve, direito a férias, alguns direitos que só alcançavam os trabalhadores. Então, no Brasil, a gente foi implementando alguns direitos sociais a partir do trabalho. Quem não trabalha não tem direito. Né? Quem não trabalha não tem, por exemplo, direito de ter uma boa assistência médica, ou então de ser bem-vindo, né? De circular livremente. O camarada tem que estar associado a uma função de trabalho para ele poder circular. Né? Então, esse termo aí, ele compõe. Então, tudo isso, pessoal, só para mostrar para vocês como a gente tem uma cidadania dentro de um escopo, de uma pegada empresarial importante, relevante, e que alcança algumas dimensões da vida social que não são essencialmente dentro da organização. E isso eu escrevo aqui nesse trabalhinho também. Eu queria voltar para escrever mais sobre controle social, né, dessa época aí que a Auxiliadora lembra que a gente podia criar nossos filhos, né, porque não tinha bandidagem. Mas por que não tinha bandidagem? Porque só tinha trabalhador lá dentro. Só entrava em Serra do Navio, por exemplo, quem pedisse para entrar, né, quem tivesse um convite formal. Parava lá no portão da cidade. Era uma cidade, mas que era uma cidade de companhia. Né, era uma cidade que pertencia a uma frente empresarial. E só entrava naquele portão quem... Igual hoje, né, nos condomínios. Não tinha condomínio, pessoal, nessa época, tá? Esses condomínios que a gente tem hoje, né, de acesso pela cancela, você entra e tem que dizer para onde você vai. Né? Então, são bairros hoje fortificados que não existiam antes. E muito menos cidades fortificadas. Né? Cidade inteira, que para você entrar, você precisava passar lá pela portaria. E ser aprovado na portaria. Né? A portaria ia fazer uma checagem de segurança e você poderia entrar ou não, ou parte da sua comitiva, lá, estou com 3 carros, pô, mas só o fulano está convidado. Então o fulano precisa entrar para falar com o ciclano para poder liberar os outros carros. Então não circulava carro à vontade na cidade, né? Tinha que ter autorização para circular. Então isso é escopo. Esse escopo, a gente entrou nesse debate por conta do escopo das empresas no regime fordista. Temos algumas empresas hoje no regime fordista? Temos algumas. Né? Citaram o Fortaleza, eu realmente não conheço o Fortaleza, mas eu sei, por exemplo, que parte logística do Fortaleza é própria. Né? Então ele tem seus próprios caminhões para trabalhar o centro de distribuição, ele não terceirizou. Esse é um dos sinais que garante que o Fortaleza também tem esse perfil fordista, de escopo avantajado, que a adaptação dessas empresas é um pouco mais lenta, enquanto que o Diego mostrou que as fintechs chegaram a sugerir um movimento de quebradeira, né, nas instituições bancárias mais tradicionais. Por quê? Porque normalmente eles também são mais lentos para se readequar, para se adaptar. Mas eu estou muito impressionado. Eu sou cliente do Banco do Brasil há muitos anos, por conta do funcionalismo, né, público. E como que ele digitalizou as ferramentas de atendimento. A gente tem testemunhal diferente, pessoal que não gozou desse mesmo tipo de especialização digital. Mas, por exemplo, ano passado, eu consegui comprar um carro, né, todo pela plataforma digital, aprovando o financiamento por dentro da plataforma, por dentro do aplicativo, enviando os documentos para o aplicativo, o aplicativo mesmo dando condições de te encaminhar aquela carta de crédito para a concessionária validando, liberando, tudo eu não precisei sentar, não precisei sentar na frente do gerente, não precisei pegar uma fila, não precisei pegar uma senha, o atendimento está todo digital. E várias outras coisas eu tenho resolvido também pelo banco. Não estou fazendo propaganda do banco, tá? Estou só falando que eu entendo que os bancos tradicionais com escopo avantajado, no formato fordista, estão se adaptando, ou em todo ou em parte. Por exemplo, eu não imaginava a Caixa Econômica conseguir operar de alguma forma de maneira digital, porque é um banco com capital, é um banco, não é um banco privado, né? Não é uma economia mista, é uma empresa de economia mista, ele é um banco público, né? E normalmente a gente não vê agilidade no escopo, não somente avantajado do banco, mas também no seu formato institucional, que é público. Mas a gente tem algumas frentes de atendimento. Eu também sou cliente da Caixa por conta desse
Eu uso muito menos a Caixa do que eu uso o Banco do Brasil, mas no uso da Caixa eu consigo perceber, por exemplo, fazer algumas transações, alguns empréstimos, que eu também não preciso ir até lá, né? Fazer quitações, entrar, por exemplo, no FGTS e olhar o teu saldo por dentro da plataforma do banco, né, da Caixa Econômica, são coisas assim que foram integradas, bancos de dados que foram integrados no formato digital, que dão chance da gente perceber que há um caminho de adaptação. E ele é realmente bem mais lento, porque não tem como o Nubank, o Neon, o C6 são bancos muito mais ágeis e eles sequer têm a ferramenta de atendimento presencial, e por isso não atende algumas demandas, tá, Diego? Por exemplo, o meu pai nunca vai contratar com um banco desse, porque o meu pai gosta de ir lá apertar a mão do gerente, né? Quando ele quer fechar um negócio, ele quer a consulta do gerente, ele quer seguro apertar. O Santander está fazendo isso também, né? Justamente, se souber usar. Tem gente que não sabe usar e tem gente que não quer saber usar, né, Railan? Então, tem público para isso. Por exemplo, o Nubank não quer fazer negócios com quem não sabe usar a ferramenta digital. Ele não quer ter que treinar o cara na ferramenta digital para colocar as ferramentas do próprio banco em disponibilidade. Então, esse não é o público deles. Estão errados? Não, eles só não estão vendendo para esse público. E tem outras instituições para esse público? Tem as instituições tradicionais. O que acontece? Com o passar do tempo, esse público vai ser substituído, né? E aí pode soar desumano, né, auxiliadora? Mas a gente pode preparar uma empresa como essa para esse momento, em que esses usuários vão deixar de ser usuários porque morreram, por exemplo. Então, em quanto tempo isso acontece? Qual é o tempo geracional? Né? Então, uma empresa como essa pode se preparar para substituir 100% essa usabilidade, né, do físico, do presencial, do ter que fazer fila, do colocar um gerente ali atrás de um desk, né, atrás da mesinha dele, para ele poder receber alguém, né? Então, em algum momento, esse público vai ser, sim, substituído, né? Meu pai quase não aceita fazer Pix, por exemplo. Falo, pai, no Bradesco também é assim, professor, quase tudo, praticamente tudo digital, até com o gerente, a gente conversa pelo WhatsApp. Pois é, e hoje meu pai fica pé da vida. Sempre assim. Isso, que ele conversa com o WhatsApp, ele é do Bradesco, mas quando ele vai fechar um contrato, quando ele quer fazer uma compra maior, quando ele quer fazer uma transação maior, ele vai até o banco, né? Então, por exemplo, como eu disse para vocês, às vezes eu faço para ele uns Pix de ajuste de saldo, né? Pai, eu vou fazer um Pix para o senhor para ajustar o saldo tal, e ele fala assim, não, filho, vai que esse negócio não cai, né? Ele ainda não confia no sistema tecnológico, né? Ele quer as transações acontecendo ali na frente dele. O Márcio levantou a mão e me chamou lá no chat. Fale lá. Aí, Diego, o passo que você precisa agora é organizar o que você tem da pesquisa, de resposta da sua pesquisa, seja, inclusive o reporte dessa dificuldade, ele é importante, tá? Fala que você tem dificuldade, que você achou, antes de apresentar os números, fala que você achou as faixas, né? Apresentar essas faixas também é interessante, porque, olha, por que os bancos não colocam, respondendo rapidinho, Márcio, essa dificuldade do Diego, por que os bancos não colocam de maneira tão transparente suas taxas? Porque elas são de mercado. O que isso quer dizer? Eles podem criar uma estratégia de expansão ou de contração, né, de base de clientes, com base na taxa, sendo mais atrativa, você está fazendo captação de novos clientes para aquele produto. Então, em uma semana você pode ter uma taxa reduzida de 2,5% e na semana seguinte ter uma taxa para o mesmo contrato, para o mesmo tipo de relação de 4,5%. Mas isso, por que você não cria uma ferramenta institucional com uma tabela de preço, uma tabela de taxas? Porque essa taxa ela é escolhida com base na estratégia momentânea do banco, né? Então o banco realmente ele não cria essa identidade institucional para comunicar para a gente quanto é a tua taxa. Então como é que a gente acaba pesquisando isso? Ou com relatos de quem fez aquele contrato, ou então você simulando aquele contrato, né? Então é uma dica aí para vencer também, Diego, você simular. Você fez isso no seu próprio banco, né? Criou, por exemplo, uma conta lá no PicPay para poder ver quais eram as taxas no PicPay. Então você está fazendo simulações. Então quando a gente vai fazer uma simulação, a gente tem acesso a essas taxas. Agora, muito cuidado para não se sentirem tentados nas simulações, tá? Dica que fica prática pro trabalho mesmo. Às vezes a gente faz uma simulação e fala, é legal, é igual o pessoal da Oraman, né? Então tá dando certo, aí eu vou meter a cara nesse contrato aqui, porque já que eu simulei e vai dar tudo certo e é um bom contrato, às vezes você nem tá precisando do contrato, tá? Já caí nessa algumas vezes, viu?
Vou fazer uma simulação quando eu vejo, caraca, dá um negócio legal aqui, eu vou lá e faço. Opa, não era para ter feito. Já cancelei, né, pessoal? O negócio feito, com dinheiro na conta. Eu não precisava disso. Volta. Né? Então, isso acontece, tá, pessoal? Então, quem nunca, né, professor? Como é, Diego? Quem nunca deu uma vacilada dessa? Eu já. Né? O cara tá uma proposta lá, uma proposta legal. E o pior de tudo é quando a proposta é realmente boa e você recebe, logo depois de fechar esse contrato, uma outra proposta melhor. Aí que o negócio é desesperador mesmo. Investimento acontece também, né? Vou investir aqui porque eu acho que é atrativo essa taxa pré-fixada aqui, pô, que legal, buf. Aí quando eu coloco minha grana lá, vamos lá, de 30 dias pelo menos, e aí quando eu olho, tem uma outra proposta com 0,5% a mais, eu fico maluco, era pra eu ia ganhar tanto dinheiro a mais se eu tivesse colocado nesse outro fundo e não naquele. Né? Então você fica nessa, então cuidado nas simulações. Feche primeiro um portfólio de simulações para tomar decisões, tá? Então, quando for fazer as simulações, cuidado para não cair na tentação. Então, uma dica para vencer essa barreira, Diego, da falta da informação, é você propor uma simulação. Nas fintechs é legal você fazer isso, você não paga por isso, né? Agora, normalmente, se você não tem conta corrente em banco formal, em banco tradicional, para você fazer uma simulação, ele vai pedir que você faça algum vínculo com o banco para ele poder te dar aquelas respostas. Ou ele está captando clientes e falando, olha, abra uma conta aqui que o cartão de crédito é sem anuidade, uma suposição. Né? Então você abre a conta, o Santander está fazendo essa abordagem no cartão de crédito SX. Chega no e-mail, né? No meu e-mail, pelo menos, chega várias vezes. Faça o cartão SX sem anuidade, não sei o que, abra sua conta. Então ele quer que você abra a conta para acessar aquele cartão que não tem anuidade. Então, muito provavelmente, ele já está falando com você alguns benefícios daquele acesso. Então, esses benefícios podem trazer algumas dicas, tipo a taxa de juros mais barato, né? E aí ele vai te dizer qual é a faixa de taxa, então qual é a taxa especificamente que você abrir a conta ali. Então, é um formato de adesão que você pode também pegar as informações para dentro do seu trabalho, tá? Quero que a gente entre aí nesse mérito. E aí o Diego vai precisar estruturar essas taxas, tá, Diego? Pegar 3 fintechs e falar as taxas para o cartão de crédito, para o banco, para o crédito pessoal e para o cheque especial, se tiver. Professor, o trabalho já fiz, já encaminhei, como eu disse no início dessa sessão. Uhum. Então não tive tempo hábil para fazer essas observações. Né? Isso, mas não tem problema, pode reenviar, tá, Diego? Não tem problema nenhum. Inclusive, eu quero que faça isso, porque qual é a mecânica desses envios? Além de eu ir computando a participação de vocês no progresso da aula, a gente está construindo um mecanismo de ajuste desse trabalho até o final da disciplina, tá? Então não é porque entregou o trabalho que está acabado, pelo contrário. No caso do trabalho, o senhor vai querer... No caso do trabalho, o senhor vai querer que fale a taxa de cada banco, é isso? Sim, isso. Ah, tá, porque, tipo assim, o meu grupo fez uma pesquisa, mas falou conforme o BC, né, o Banco Central, assim, a questão de taxas. Não falou especificamente de cada banco. Qual é a taxa de cada banco? Paulo e Diego, a gente vai precisar dessas taxas, porque o próximo passo do nosso trabalho é fazer os cálculos. Tá? Os cálculos segundo o regime de capitalização simples e regime de capitalização composta. Então, a gente vai precisar dessas taxas. Tá? Se for uma faixa, pega uma média da faixa. Então, uma faixa entre 2,5 e 4,5 faz a média, né? Vai dar 3 alguma coisa. 3,75, creio eu. Faz essa média e trabalha com a média, tá? Mas aí você vai ter uma métrica para justificar a média. Pode reenviar o trabalho novamente, né? Porque a gente mandou sem... A gente mandou semana passada ainda. Pode, é o que eu estou falando para o Diego também, tá? Que ele vai precisar colocar essas taxas específicas para as fintechs e para os bancos tradicionais. Quem não mandou com essas taxas também vai precisar reenviar. Professor, eu posso mostrar o meu aqui, porque eu cheguei a fazer essa pesquisa, só que assim, é consignado, cartão de crédito e... Deixa eu ver aqui... Pode mostrar. Aí logo depois do teu, o Márcio já fica preparado aí, tá, Márcio? Cheque especial, né? Só que assim, são bem distintas. Uhum. Consignado, tem consignado para pessoa física, acho que pensionista, consignado para não sei o quê, não sei... Não, tem para pessoa física, né? Que é a maioria então, o que eu fiz foi selecionar um de cada. Uhum. Ficasse muito extenso e a gente tivesse que fazer vários exemplos. Vou mostrar aqui o que eu mandei para o senhor, já compartilho aqui com os meus colegas. Professor, enquanto o Diego prepara a apresentação dele, o senhor recebeu o meu trabalho? Keila. Sim.
Procurar aqui. Eu enviei para o senhor. Como não ficou claro se era para permanecer as duplas, nós fizemos individual. Eu fiz o meu e o Diego fez o dele. Tá, a pessoa pode fazer até em trio de 3, tá? Até trio de 4 vai poder valer aí, tá? Não, então, isso, mas eu fiz o individual e o Diego também fez o dele. São fintex com as taxas, recebi aqui. Tá, eu fiz só até não comparei, né? Fintechs, eu só fiz a tabela do taxa, Santander. Né? Isso. Isso. Aí, no caso, é para fazer a comparação também com um outro banco digital, né? Isso. Não só com outro banco digital, tá? Eu quero que você pegue 3 bancos digitais, 3 fintechs e 3 bancos tradicionais, tá? 3 de cada. Assim, uma comparação simples, tá, pessoal? Não precisa detalhar a comparação. Esse é tantos por cento maior que o outro, tá? Uma comparação simples. Tá bem. Tudo bem, o Diego já está preparado. Professor, depois eu queria falar rapidinho com a turma, tá bom? Ok. Só dar uma notícia rapidinho. Tá, deixa eu só o Diego falar. E aí Vocês estão... Desculpa, professor. Tô vendo. Vocês estão vendo a minha tela, vocês, os colegas também? Sim, né? Sim. Então, passando aquela parte introdutória sobre as fintechs e tal, eu cheguei a essas tabelas aqui que eu extraí diretamente muitas delas do Banco Central, tá? E também consultando as fintechs. Por exemplo, eu não identifiquei, à época, crédito consignado nas fintechs. Trouxe só apenas aqui os dados desses 3 bancos aqui, tá? 2 públicos e 1 privado. Para crédito, os serviços ofertados eu consegui encontrar e fazer essa comparação. Esses 3 instituições já clássicas, né, consolidadas, e das 3 fintechs que eu escolhi, no caso, seria Nubank, PicPay e Pagamento Seguro. O PagSeguro, aliás, desculpa. Cheque especial também, não encontrei com as fintechs esse tipo de serviço. Crédito pessoal não consignado, para poder fazer a comparação. Então, à época, eu não consegui efetuar essa comparação para crédito consignado e cheque especial, que era um dos itens a serem pesquisados. Mas elas estão aqui, né, onde foi possível encontrar a variação ao mês e ao ano. Nessa tabela aqui, eu consegui encontrar esses valores nos aplicativos e no site. Só esse aqui do Nubank que tinha no Banco Central. Nessa questão da transparência, né, professor? Eu emociono porque é chato entrar em um site, ser direcionado para um link que te joga para uma outra página que vai ter que te forçar a abrir um PDF, que o PDF tem 10, 15 páginas com letras minúsculas e ao final você vai ter que fazer o crivo da informação que você quer. Então, é nesse sentido, essas foram as dificuldades que está registrado aqui nas minhas tabelinhas. Mas eu acho que eu tenho essas taxas, né? E também a diferenciação. Tem um crédito consignado para pessoa física, acho que para quem é pensionista, tem variações desses empréstimos, porque, na verdade, tudo é empréstimo, né? Tanto cartão, cheque especial, crédito consignado, só mudam os nomes e os valores da taxa de juros. Show de bola. Já dá para dar assim, Diego, dá para ter uma noção de que você se esforçou e foi atrás da informação mesmo quando você teve dificuldade, né? Então, é normal, pessoal, às vezes a gente pesquisar e não achar o resultado da nossa pesquisa, tá? Mas é importante vocês relatarem o caminho, o processo. Melhor do que chegar e falar assim, olha, não tem, né? Não achei. Não, você relata, você mostra, olha, eu fui e achei isso. Não era bem o que eu estava procurando. Ou então tive limitação por conta disso. É bom você relatar, colocar isso no seu trabalho, tá? Mas aí organizar depois, Diego, de maneira mais estruturada, em uma única tabela, por exemplo, minha sugestão de organização, né? Você coloca em linhas os contratos e coloca nas colunas os bancos, né? E aí você vai fazer uma matriz. E aí, dali da matriz, você pode propor um texto, né, comparativo. Não precisa desse texto, tá? A tua apresentação vai suprimir o texto. Mas se você quiser pôr o texto para exercitar para a tua apresentação, fica legal também. Então, você coloca na matriz onde as linhas são as linhas de crédito e as colunas são os bancos, ou vice-versa, né? Mas você vai estruturar num único lugar
os tipos de contrato que eu pedi contratos específicos, aí pode ser que, por exemplo, o Nubank não oferte uma suposição, né, não oferte cheque especial. Aí você vai estar lá escrito não possui, ou então zero. Né? Ele não tem aquele tipo de trabalho, não trabalha aquela linha de crédito, ele não é obrigado a trabalhar aquela linha de crédito. Né? Então você vai procurar e não vai achar e não vai usar? Não, vai dizer que ele não tem, tá bom? Só tenta estruturar isso numa mesma caixinha para a gente poder ficar mais visual, inclusive, na hora de apresentar. Mas já tá legal, tá? Só mais à frente, quando a gente for fazer os próximos cálculos, a gente vai precisar detalhar essas vai ficar mais fácil para você pegar essas taxas para fazer os cálculos, tá bom? E Keila, só deixa o Márcio falar e apresentar um pouquinho, logo depois dele tu já dá um recado para a turma, tá bom? A gente já vai encaminhando finalmente para o próximo comando. Vai lá, Márcio. Bom, professor, passa a vez. Passa a vez? Professor, porque o Márcio era do meu grupo, entendeu? Por isso que eu estava falando para o senhor. Que o senhor queria as taxas, né? Mas a gente não sabia que o senhor ia pedir com todo esse detalhamento. Por isso que vocês estão passando a vez, é isso? Isso. Tá, eu vou fazer o comando logo depois da fala da Keila. Eu vou fazer o comando para a próxima aula e vocês vão entender por que a gente vai precisar detalhar isso, tá? Porque vai ter um uso para ele. Não é só preciosismo, tá? A gente vai usar essas taxas. Então a gente precisa achar essas taxas para a gente poder fazer o próximo passo. Questão sobre, geralmente, os trabalhos que o senhor passa. Quando o senhor manda a gente fazer uma pesquisa, o senhor fala uma coisa muito superficial, o senhor não dá muito do que o senhor quer, te deixa a gente subir, não deixa a gente com uma informação completa. Quando a gente vem apresentar o trabalho, o senhor, porque tinha que ter isso, então, eu acho bom passar uma pesquisa, detalhar o que o senhor quer, Vou defender, Márcio, vou defender o meu ponto, tá? Eu faço isso para que vocês tenham acesso às dificuldades. Eu não vou contornar as dificuldades que vocês vão encontrar no mundo cotidiano. Essas taxas, elas não estão abertas, claras, como bem o Diego falou. Né? Tem algumas coisas que vão apresentar e eu vou dizer para vocês já contornar essa dificuldade, eu não quero que vocês acessem essa dificuldade. Porque quando eu falo que essa dificuldade está lá e vocês contornam, vocês não têm acesso a essa dificuldade. Né? Então, eu prefiro dar realmente comandos genéricos para que vocês construam com base analítica como vocês conseguirem apresentar, e é natural que tenham ajustes. Por mais criterioso que eu seja na hora do comando e vocês apresentem esses critérios, ainda assim vai ter ajuste. Então, eu prefiro dar comandos genéricos para que vocês me digam como vocês pesquisaram, senão vocês vão ser um braço de execução do trabalho somente. Vocês não vão estar agindo, né? Vocês vão estar obedecendo, e eu não quero que vocês obedeçam. Eu quero que vocês criem. Então, nesse formato de criação, eu prefiro entregar autonomia para vocês terem o limite de pesquisa. Por exemplo, o Diego trouxe coisas que eu não perguntei. Ele está errado? Não, ele achou coisas que foram mais disponíveis enquanto ele fazia a busca do que outras. E ele está mostrando isso. Então, fiquem à vontade para fazer o trabalho de vocês, e é por isso que eu crio esse comando genérico, tá, Márcio? Pode criar um tipo de instabilidade, ou então de insegurança, né, na hora que a gente vai produzir a pesquisa, mas, de fato, quando vocês acessam o campo, que vocês acessam esses dados, quando vocês vão construir o texto de vocês, isso vai criar forma. E a forma quem vai dar são vocês. Eu não quero a forma. Eu sempre falei isso para vocês. Para mim não interessa a forma, interessa o conteúdo. Né? Então, quando eu peço para vocês fazerem a pesquisa, para vocês irem atrás dessas informações, vocês apresentam uma forma que eu nem imaginava criar aquela forma. No semestre passado, essa mesma pesquisa, um colega trouxe uma planilha, por exemplo, já cruzando as informações com eu vou falar para ele porque é uma boa ideia, eu vou trazer essa ideia para vocês fazerem daquele jeito. Não, eu quero que vocês mostrem como vocês conseguem se organizar, e a partir de como vocês se organizam, a gente vai avançar na disciplina. Tá? Então, essa disciplina ela não é igual. Por exemplo, eu tenho 2 turmas, ela não é espelhada na turma da tarde. A resposta da turma da manhã em relação à nossa discussão se é um bom momento investir nos ativos do Brasil, ela foi muito mais profunda do que a da tarde. Isso quer dizer que a turma da manhã é melhor? Não, vocês foram para lugares específicos que a turma da tarde não foi. E eu já usei na turma da tarde algumas discussões que eu não usaria lá se não fossem vocês, na intervenção de vocês pela manhã. Então, eu não posso criar um mecanismo rígido para que vocês satisfaçam critérios específicos, porque vocês não vão avançar, vocês vão ficar dentro do meu perfil.
E eu tenho certeza que vocês estão pesquisando, vocês vão passar do meu perfil na pesquisa de vocês. E é isso que eu quero, é isso que eu quero estimular em vocês, tá, Márcio? Então, eu entendo que cria uma insegurança na hora da produção, principalmente na hora da apresentação. Eu entendo você retirar sua apresentação depois de eu comentar, por isso que normalmente eu não comento, né? Normalmente eu deixo para comentar no finalzinho de todas as apresentações, e aí já faz uma amarração para o próximo comando. E ele também vai ser genérico, né? A gente vai usar essa amarração na técnica, mas ele também é genérico. Então, vocês vão pegar, por exemplo, o que o Diego fizer de trabalho, muito provavelmente vai ser diferente do que o grupo do Márcio vai apresentar de trabalho. Por quê? Um é melhor que o outro? Não, porque tem peculiaridades. Se eles pesquisarem em lugares diferentes, vão trazer respostas diferentes. Agora, vão usar a mesma fórmula matemática. É aí que está o alinhamento da disciplina, né? A gente tem uma métrica, e essa métrica a gente vai passar por ela, mas a gente vai ficar até ela? Não, a gente vai passar dela. Então, o uso prático disso, as reflexões que a gente traz a partir da matemática financeira, para essas escolhas que eu quero promover com vocês, é aí que está o grande ganho que eu creio que essa abordagem traz. Ou eu poderia estar aqui simplesmente colocando cálculo matemático para vocês, fazendo exercício de apostila e depois verificando o aprendizado de vocês através de uma prova. Seria muito mais simples, muito mais fácil, né, do que a gente ter esse diálogo, do que a gente ter esse debate. Mas eu creio que a gente ganha mais com esse debate, com esse diálogo, do que fazer cálculo matemático. Eu creio, tá? Por isso que eu faço assim. Senão faria abordagem diferente. Tá, Márcio? Espero que você compreenda. Mas vai ter um momento, Márcio, que esse fechamento ele vai acontecer também, tá? E ele está acontecendo. Por isso que você acaba vendo aí alguma dificuldade na hora de promover essa resposta, tá? Mas fala, tá com o microfone aberto, fica à vontade. Eu entender seu ponto de vista, mas ainda não assimilei tudo que o senhor falou ainda. Não captou, né? Tá, vamos assim, dar um crédito para esse processo, né? Antes da gente reclamar dele, e reclamar do professor, e reclamar da metodologia, vamos tentar passar pela metodologia, tá, Márcio? Pode não ser a mais adequada e ela realmente não acha aconchego para todo mundo. Tem gente que precisa de uma regra mais clara realmente e precisa de uma devolutiva muito mais precisa, né? E você pode ser essa pessoa, né? E talvez realmente não vai comunicar tão a relevância que eu imagino que está comunicando. Mas assim, eu tenho alguma experimentação de sala de aula no outro processo, né? E ele é meio dolorido, né? E eu não gostei muito do tipo de resposta que a gente tem no final da disciplina, quando a gente faz uma abordagem muito fechada, né? Eu prefiro a abordagem mais aberta. Eu acho que tem chance de algumas mentes brilharem, né? Quando a gente tem um espaço mais aberto. E eu prefiro assim, tá? Pode ser que a gente precise de um ajuste fino aí na hora das entregas finais, Márcio, mas eu te garanto que você não vai ficar prejudicado. Ninguém vai ficar prejudicado, tá bom? Keila, dá um recadinho aí que eu quero dar o comando para a próxima aula. Tudo bem. Bom dia, né? O professor dá um barulho de música aqui perto, mas eu espero que todos me ouçam. Bom, gente, é o seguinte, a gente, como todos sabem, nós estamos passando por momentos bem, né, de adaptação ainda. Então, o que acontece? O colega Dirley, ele entrou em contato com a nossa colega por questões de informações. Mas eu quero esclarecer aqui que não é por irresponsabilidade, como todos sabem, é uma pandemia. E o nosso colega, ele perdeu um irmão, né? Um irmão de sangue. Então, eu me emociono porque eu tenho irmãos e eu me coloco no lugar dele. Então, eu gostaria muito da sensibilidade, porque cada caso é um caso. E eu gostaria muito que, quando um colega buscasse informação, que isso fosse filtrado. Quem está perguntando? O colega está passando por alguma dificuldade? O que foi que houve para ele não pegar as informações? Seria muito importante que isso fosse filtrado, porque uma pessoa numa carga emocional muito grande, ela é capaz de desistir. Um exemplo, foi o que ele me falou, que ele estava pensando. Eu falei, não faça isso, colega, busque informações em relação a todos os professores, porque ele passou por momentos bem delicados até isso acontecer, né? Então, é só isso, eu queria só avisar a turma essa questão dessa peculiaridade que aconteceu, tá bom? É isso. Mas olha, a resposta que eu dei, eu também posso me pronunciar. É o seguinte, a pessoa está passando por problema.
não falou nada para mim. E ainda faz uma pergunta, eu achei até como deboche, certo? Você, como auxiliadora do professor de matemática, então pedisse pelo menos, por favor, eu teria dado uma resposta para a pessoa que estava pedindo, mas não pediu. Então, eu vi como um deboche e dei a resposta à altura da pergunta. Só isso. Pois é, tá? pois eu é, peço colega. desculpas, mas ele peça também, por favor. É assim, colega, eu lhe entendo, mas uma pessoa com os sentimentos aflorados, ele tende, infelizmente, a não se pronunciar. Todos da turma de 2019 conhecem o Dirley. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu acho que ninguém tem nada a falar contra a índole dele como acadêmico, né? E é isso, mas eu te entendo, auxiliadora, também, porque você também não demonstra ser esse tipo de pessoa. Mas é isso, só queria falar isso mesmo, tá bom? Ok, Keila, obrigado, auxiliadora, aí pela conversa. Ele entrou em contato comigo, o que eu disse para ele foi, olha, nosso material, não posso ser incoerente, eu acabei de discutir com o Diego, né? Nosso material está todo disponível na internet, converse com a turma, a gente está fazendo um trabalho continuado em grupo, você tem chance de alcançar a turma, mas vai precisar de leitura, né? Você não vai poder ser mochila, né? Assim, pessoal, eu sou muito inclusivo nesse sentido, tá? Agora, eu entendo que todo mundo tem problemas. Por exemplo, não adianta a gente estar passando por um grande problema e tentar contar com o auxílio de todo mundo, né, como se todo mundo fosse responsável por sanear determinado problema da minha vida pessoal. Né? Infelizmente, sinceramente, eu entendo os problemas, pessoal. Eu sou assim, como eu acabei de falar, eu sou inclusivo. Para mim, não precisa nem justificar muito o porquê você está. Acho que você entra numa outra seara que não é a seara acadêmica, né? Para mim, por exemplo, para adaptar e recepcionar um aluno como esse, basta com que ele se esforce, basta com que ele entre, com que ele mostre, né, que ele está com vontade de fazer, que ele acesse os materiais, que ele alcance a turma na compreensão do trabalho que ele está fazendo. Olha, por exemplo, o Márcio, super participativo, está vindo sempre, mas ele tem queixas a apresentar. Né? Imagina quem não está nem dentro do processo, vai ter mais queixas, vai ter mais dificuldades, isso é natural também. Tá? Agora, para mim, não tem um bloqueio essencial. O bloqueio essencial, eu costumo dizer, né, é a autossabotagem. Quando você se escolhe em alguns problemas para não avançar. Aí isso não está mais no âmbito social, não é a gente que vai coletivamente ajudar esse colega. Né? Quem não quer ser ajudado, né? Não estou dizendo que é o caso dele, tá? Estou falando em termos genéricos. Quem não quer ser ajudado dificilmente vai conseguir recepcionar uma ajuda. Então, todos nós temos problemas, passamos por problemas. Eu tive um problema no sábado passado, não consegui dar aula para vocês, por exemplo. Né? E é lógico que isso vai afetar uma percepção que vocês têm em relação a mim. Então, quando a gente passa por problemas, a gente não consegue entregar tudo full. Né? A gente não consegue entregar tudo certo, tudo muito bem, tudo alinhado. Né? Quando a gente tem algum problema, a gente fica deficitário em outra área. Para resolver o nosso problema, a gente acaba tirando energia de outro lugar que fica deficitário. Então, eu digo isso normalmente para as pessoas mais ausentes, para o pessoal que não participa da aula, né? Para o pessoal que não faz as entregas dos trabalhos, podem estar passando alguns problemas, e eu compreendo. Agora, o que eu não posso é dar a mesma, por exemplo, o Diego, que vem sempre à aula, que sempre liga a câmera, que sempre está debatendo, por exemplo, e dar a mesma métrica de avaliação para o cara que não vem à aula, né? E comparando com o Diego, que vem sempre à aula, que está o tempo todo dedicado, o cara que não se dedica e não vem à aula, por qualquer que seja o problema, não posso dar a mesma métrica de avaliação. Né? Eu penso que esse é um processo de reconhecimento acadêmico. Né? O camarada que entrega os trabalhos, que discute, que discorda, inclusive, com o Márcio. Né? Fala, professor, eu entendo o que o senhor falou, não compreendi 100% ainda. Então, esse é um processo acadêmico. Né? A gente está dentro desse processo. Agora, quem está fora do processo, por qualquer que seja o problema, não consegue alcançar isso, né, na plenitude. E o resultado, lógico, vai ser menor do que do outro. Né? Eu acho que até uma regra de compensação. Teve um período, um ano inteiro da minha faculdade, que eu estava trabalhando muito, e eu me dedicava pouco, e as minhas notas começaram a cair no primeiro semestre. Eu tenho que melhorar, e melhorou no segundo. Mas eu tenho um semestre com notas baixas lá no meu histórico, porque eu lembro que eu estava trabalhando muito fora de lá, fora da faculdade. E aquilo me afetou no resultado. Então, eu tenho a justificativa para mim. Eu não preciso chegar para o professor e falar, professor, estou trabalhando muito, né? Me dê um 10 em vez de me dar um 9. Né? Acho que não cabe esse tipo de pedido. Né?
de solicitação de reconhecimento. A gente passa por problemas, a gente escolhe um lado e o outro vai ficar deficitário, infelizmente, né? Pois é, então a gente passa por problemas e às vezes, algumas pessoas falam mais do que outras, né? Sobre o seu problema. O Márcio está falando justamente isso. Mas, pessoal, essa comunidade, isso eu falo em todos os ambientes que eu passo, tá? Essa comunidade, ela é acadêmica, ela começa... Eu só conheço o Diego, só conheço aquela, a auxiliadora, o Márcio, por conta da universidade, a gente só está interagindo por conta dela, então a nossa sociabilidade inicial e principal vai ser essa acadêmica, né? Agora, ela não se esgota aí, nós somos pessoas, né? Nós não somos robôs. O Diego não é só aluno, eu não sou só professor, né? O Diego não é só colega do Márcio, de sala de aula, né? Ele pode até se colocar como somente colega, né? Mas o Diego tem seus valores, o Márcio também tem seus valores, e a gente percebe um ao outro a partir do nosso recorte. E eu prezo muito por essa possibilidade de ampliar nossos relacionamentos, tá? No sentido de, por exemplo, se o cara é um excelente aluno aqui, por que ele não vai ser, por exemplo, um excelente funcionário meu se eu precisar contratar esse cara lá na frente? Ou então, é um excelente monitor, está dentro do âmbito acadêmico ainda, mas vai ser um parceiro de avaliação de cenário de negócio, por exemplo, para a gente fechar algumas coisas juntos, pegar clientes e orientar clientes. Então, olha só, isso extravasa a nossa competência inicial, nossa sociabilidade inicial, e eu creio que esse suporte, né, emocional, apesar de não ser responsabilidade nossa direta, né, pelo princípio da solidariedade, você pertencer ao mesmo corpo, né, ao mesmo coletivo, pode sugerir que a gente entregue alguma coisa para além do estimado, e eu sempre fiz isso, tá? Normalmente, quando alguém está precisando de alguma coisa, conversa, a gente discute, né, eu dou alguma orientação que passa das raias da academia, né? E eu tento usar isso em meu favor também, até o limite em que me é permitido pelas pessoas, né? Quando eu consigo entrar, sugerir, conduzir, levar a pessoa junto comigo para algum ponto que eu acho interessante, eu gosto de fazer isso. E sempre networking, né, pessoal? Então, são várias dimensões aí que a gente pode olhar para um coletivo como esse. Então, poxa, se a gente está vendo alguém passar por algum problema e manifesta esse problema para alguém, a gente crê que a gente pode dar algum tipo de suporte para essa pessoa, tá? Mas a gente não pode ser injusto quando faz isso, né? Aquele camarada que está com energia, está com força, está produzindo, está promovendo, ele vai ser melhor avaliado do que o outro, que está com problema, que está precisando de suporte, está precisando de um apoio, né? Então, esse cara vai ser incluído, porém, ele não vai ser reconhecido na mesma posição que o outro que está em plena condições, né? Então, só para a gente trabalhar esse nosso senso, tá? Eu vi uma postagem no Twitter, anteontem, achei bem interessante, o camarada daqui do norte, de Belém, passou no mestrado na Unicamp e ele achava que ia ser um grande sucesso ir para a Unicamp, não sei o que, ele estava em 3 meses do programa e entrou em depressão, porque é uma exigência muito massiva, muito grande, e ele acha que ele não tem capacidade de responder àquela exigência. E ele entrou num quadro depressivo e ele fala que ele imaginava que por ser uma grande instituição ia ter algum tipo de acolhimento também, né, e ele não se sentiu acolhido. Aí pode falar, é mimimi, é vitimismo, é não sei o quê, mas ele está falando do que ele sente, né? Ele entrou em depressão e teve pessoal na USP, tá? Esse comentário veio pelo seguinte: na semana passada houve 2 suicídios de alunos na USP, dentro do campus, tá? Dentro do campus principal, na moradia estudantil. Eu já visitei moradia estudantil, é um negócio absurdo. Quem já foi na USP e visitou moradia estudantil lá, é um negócio gigante, a gente não faz noção. É como um grande conjunto habitacional aqui de Macapá, moradia estudantil da USP. E o cara, com muita pressão, com a questão da pandemia, com as incertezas e tal, cometeu um suicídio, né? E não teve acolhimento institucional. E às vezes esse acolhimento institucional não ocorre mesmo, né? Tudo bem, Glenda. Então, pode ser que a gente não tenha esse acolhimento, né? Então, eu só peço que a turma ela seja assim, tá? Inclusiva, também como o ritmo que eu estou tentando impor. Quando alguém perguntar, né, sobre o andamento da disciplina, fala com o professor, né? E é a orientação adequada a fazer de fato, né? Fala com o professor, ele vai te dar as orientações. A orientação que eu dei quando o colega perguntou, chamou, foi: olha, você tem todas as condições ainda de acompanhar a turma, você vai ter que se dedicar, vai ter que ler o que passou, vai ter que fazer os trabalhos que já foram apresentados para poder pegar o ritmo da turma. Pronto, né?
Então, não entrei no mérito do problema dele, ele também não falou, achei que não era necessário, acho que tem uma possibilidade de inclusão a partir da própria academia. Eu acho que a melhor coisa mesmo é perguntar pro professor, porque a gente tem uma colega que ela não assiste a aula e quer que a gente fique explicando detalhe por detalhe, então nem todo mundo tem essa paciência, né? Justamente. Aí são questões diferentes, né, Márcio? Por exemplo, ele tem justificativa, mas não é porque ele tem justificativa que ele vai ficar no pé dos outros, né? Sim, professor, essa é a questão. Ele, a gente não saberia o caso dele, né? Que era um caso complicado, mas tem gente aí que não está passando por problema nenhum, falta na aula e quer que a gente fique explicando detalhe por detalhe. E quem vai ter essa paciência de explicar, né? Assim, a função desse ritmo, para tocar esse ritmo, para dar a marcha da disciplina, é realmente do professor, né? Então, eu peço que a turma seja inclusiva nesse sentido, quando chegar alguma demanda assim, que encaminhe o professor, tá bom? E aí eu vou tentar dar uma melhor orientação que eu posso dar naquele momento, tá ok? Então, pessoal, para o próximo passo que a gente vai dar, eu quero que vocês leiam a parte da apostila que fala sobre, deixa eu pegar aqui qual é a parte. Professor, desculpa interromper, mas essa é uma parte para ser bem rápido e acredito encerrar esse tipo de discussão. Em momento apropriado, eu vou transmitir e prestar minhas condolências ao meu colega de turma. Eu acho que se delongar e registrar isso não é apropriado para esse momento. Então, sabe, é de uma grande falta de sensibilidade. Eu estou aqui um pouco chocado. Nem deveria ser discutido aqui. Sobre a fala do Márcio, professor, eu acho que é bom... Rapidinho. Coloquei... Tá, tudo bem. Expus aqui porque eu conversei com ele e ele me permitiu. Não estou expondo algo sem autorização, tá bom? Sim, ficou entendido. Sobre a fala do Márcio, porque assim, sobre a clareza, é que faltam 2 semanas, pouco mais ou pouco menos de 2 semanas para terminar o semestre, e nós estamos levando uma enxurrada de trabalhos, seminários, com prazos, está sufocando, e no meu caso, é claro, falando por mim, e acaba criando obstáculos para a execução de todas as atividades e as pesquisas. Essa que eu fiz, eu passei 3 dias fuçando o site do Banco Central, o Banco das Fintechs, Wikipedia, tantas coisas. Eu não sei se seria interessante, nesse momento, assim, dada a excepcionalidade, esse semestre foi reduzido pela metade, de 100 dias para 52 dias, ser mais claro nos comandos, porque pode até prejudicar as outras atividades, na verdade já está prejudicando. E é isso que a gente tem debatido muito internamente nos nossos grupos, nos nossos e-mails, e está difícil conciliar em razão do tempo e da grande demanda de atividades. Eu também já vou acompanhar o que o Márcio falou, eu entendo a sua proposta, de fato desafiadora, mas em razão do prazo para o esgotamento do semestre, dos trabalhos e apresentações, e seminários, e pesquisas, talvez não seja interessante deixar questões muito em aberto, professor. O senhor, como nosso mestre, dando o nosso norte, também tem que ser sensível a essas causas, tá? Então, se possível, dê uma suavizada assim, na amplitude dos comandos, que é o que o momento também exige, na minha concepção. Ok, estou colocando aqui na tela, eu entendo, como eu acabei de falar para vocês, entendo, mas eu quero realmente desafiá-los, mas não de forma tão densa a ponto de atrapalhar outra disciplina, né? Eu entendo que vocês não fazem somente essa disciplina, que vocês têm uma vida complexa, não estão somente estudo também, né? Não são somente estudantes. Isso tudo eu sei, tá, pessoal? Eu não imagino que por conta do meu vínculo acadêmico com vocês, vocês só têm esse vínculo. Acabei de fazer uma fala nesse sentido também. Mas eu creio que a gente pode simplificar, sim, mas eu também não vou autorizar vocês a... Quando eu faço isso, eu estou conduzindo o limite de vocês. Eu não acho legal, eu deixo o limite em aberto mesmo, para que vocês se deem o limite, né? Se eu vier para cá implementar o limite, é como se eu conhecesse a capacidade e a limitação de vocês, né? Então, o que eu quero fazer? Quero deixar isso amplo. Por exemplo, Diego, acho que tu sofre do mesmo mal que eu, né? Vou abrir um pouquinho aqui. Eu faço um trabalho, eu não quero entregar um trabalho meia boca, né? Não quero, se eu não achei a primeira pesquisa, eu vou na segunda, vou na terceira, até eu achar, até eu ficar satisfeito com aquilo. E isso fica desafiador quando você junta isso para vários temas diferentes. O modelo que a gente colocou para as atividades dessa disciplina
envolve o período de assíncrono também, né? Então, a gente dá uma aula com uma carga reduzida para deixar tempo para vocês fazerem o trabalho. Então, creio que a gente tem tempo suficiente para fazer esses trabalhos, sim. Agora, se a gente demora 2, 3 dias para terminar uma pesquisa, porque realmente a gente está aplicando um critério, um rigor próprio, né? E esse é o limite que eu quero que vocês administrem. Esse é o limite próprio, como eu falei. Eu posso colocar um rigor alto e pedir que todo mundo satisfaça aquele rigor alto. Eu posso colocar um rigor baixo e aquele que passa facinho por lá não vai estar, essa disciplina não vai estar contribuindo. Então, eu creio que essa disciplina vai contribuir em pesos diferentes para as pessoas aqui, porque as pessoas são diferentes. E elas vão adaptar e vão incluir algumas rotinas que a gente vai passar aqui, umas mais do que outras, tá? Mas também, para a gente não delongar muito aqui, esse comando ele já é mais específico naturalmente, isso é um caminho natural para esse procedimento. A gente começa com uma pesquisa ampla, a gente vai reduzindo o nosso recorte até o período da entrega, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, por exemplo, quem não pesquisou as taxas específicas vai precisar de pesquisar por conta do comando que eu vou dar agora, né? Então, é uma coisa que vai fazer um fechamento. E eu quero que vocês confiem em mim nesse processo de condução dos trabalhos, que vai ter o fechamento das entregas finais de vocês. Diga, Stefan. Para mim, não é nem tanto a questão de limitação de conteúdo, entendeu? Porque, tipo, pelo menos nos trabalhos que a gente apresenta, o grupo que quase sempre faz trabalho, a gente sempre tenta trazer o máximo de informação. Tipo assim, eu falo, vocês vão vir, porque a gente já ficou confuso desde a primeira apresentação sobre esse ELIC, porque inicialmente o senhor falou que era para fazer uma breve pesquisa, trazer o trabalho para a sala de aula para a gente debater esse trabalho. Aí quando chegou na sala, aí só que mesmo assim, mesmo que a gente fosse debater, eu me lembro que no dia a gente falou, não, a gente vai fazer o slide e vai entregar um resumo da pesquisa para ele. Aí quando chegou na sala, você falou assim, quem tiver feito, pode mandar no meu e-mail, tá? Com a capa, contra a capa, a introdução, as referências. Eu fiquei, quê? Quem tiver feito, eu não exigi. Eu lembro desse dia. Falou assim, aí eu falei sobre a forma e o conteúdo. Vou exigir, no outro eu vou exigir. Aí eu acho que é mais essa questão assim. Não, olha só, pessoal. O formato ainda continua aberto, tá? Eu falei para vocês que o meu interesse nesse trabalho não é o formato. Teve gente que entregou esse trabalho no semestre passado para mim em planilha de Excel e entregou todo o comando. Eu vou dizer para esse cara que ele está errado, tá entendendo? Então ele alcançou a finalidade, ele fez a pesquisa, ele alcançou os cálculos, ele criou um mecanismo específico e eu não dei a forma. E ele só chegou nisso porque eu não dei a forma. Se eu tivesse dado a forma, esse cara não tinha feito a planilha, entendeu? Então, assim, eu não estou sugerindo que faça uma planilha, ou que faça uma apresentação em PowerPoint, ou que coloque tudo conforme na ABNT. Né? Eu só lembrei vocês que vocês estão no formato acadêmico, né? E o formato acadêmico tem uma forma de comunicação. Eu não preciso ensinar vocês esse formato de comunicação. Eu não estou interessado nessa disciplina em identificar o formato de apresentação de vocês, mas o conteúdo. Então, isso eu reifico, né? Eu coloco aqui mais uma vez para que a gente tenha essa compreensão, tá? Porque eu não estou interessado na forma, eu estou interessado no conteúdo. E quem fez... A gente era... Eu acho assim, eu acho que, pelo menos durante a vida acadêmica, eu acho que o senhor é o primeiro professor que deixa, assim, aberto a maneira que a gente se sente mais à vontade de apresentar o entendimento do conteúdo, seja em planilha, seja no PowerPoint, seja no Word, porque nos outros trabalhos, já houve trabalho de disciplina que, se a gente entregasse num Excel um conteúdo, o professor ia falar assim, que é isso? Quem é que entrega trabalho desse jeito? Não existe isso, gente, pelo amor de Deus, não sei o quê. Não, tem uma metodologia diferente, então a gente está se adaptando a essa metodologia. Hoje, por exemplo, como o senhor falou agora, com essa explicação que o senhor deu, eu já tenho entendimento que se eu quiser trazer até um vídeo meu falando sobre o conteúdo que eu entendi, não vai ter problema, porque o importante é eu apresentar o que eu entendi referente àquele conteúdo. Justamente, o conteúdo. E eu já tinha dito isso, né? Só estou reforçando, eu já disse isso nas aulas anteriores, né? Que o interesse, ele é o conteúdo e não a forma, não o formato que vocês estão entregando. Inclusive, na primeira vez, quando eu falei para vocês fazerem o trabalho de taxa Selic, eu falei justamente isso. Apresentem uma pesquisa ampla, tragam o que vocês encontrarem. O que aconteceu? Alguém preparou um PowerPoint e criou a expectativa de nos outros alunos também fazer o PowerPoint. Mas eu, quando apresentar o PowerPoint, eu falei sobre isso. O pessoal não precisa da apresentação. Você pode colocar aí a tela. Eu até falei assim, pode ser em tópicos, né? Você abre um Word ou então um bloco de notas e coloca em tópicos. Eu tô até assim. Ei, cachorro, quieta, Rafa.
Então, até assim, eu estou sugerindo para vocês, né, que entregue de alguma forma estruturada, mas não precisa ter um formato específico, né? Então, mais uma vez, o interesse nesta disciplina, tá? Eu não estou falando que esse é o melhor formato, tá? Tem colegas que prezam pela forma e eu não creio que eles estejam errados, mas eu acho que não é tão relevante para a matemática financeira e para as competências que eu estimo desenvolver com vocês nesse semestre. A forma ela não é tão relevante. O conteúdo que é relevante, tá bom? Vou colocar na tela aí para vocês parte do regime de capitalização simples e composta, tá? Vamos lá. Só para a gente avançar no comando, aí depois quem quiser ficar no debate a gente fica, tá? Vamos lá. Pessoal, está na apostila, todos têm acesso. Diga, Paulo. Falando agora sobre essa questão de taxas, né? Porque eu tenho, acho que uns 4 a 5 bancos. Desses bancos agora, né? Na plataforma digital. Uhum. E eu percebi uma diferença de um banco para outro. O banco, meu banco Digio, no caso, ele vem especificando essas questões de taxa. Ele vem dizendo o tanto de dinheiro que eu tenho, ele vem dizendo o desconto de imposto de renda, o desconto de IOF, né? Que é imposto sobre operações financeiras, e quanto o meu dinheiro rendeu. E eu já não consigo ver isso, por exemplo, no banco, no Mercado Pago, ou no banco do meu pago, essas coisas. Então, achei bem diferente. E outra, essa questão de CDI, né? Que eu não fazia nem noção o que era CDI. Aí eu vi, bom, um é 130%. Ah, vou me cadastrar nesse aqui, que é 130%, que rende CDI. Eu nem sabia o que era CDI, eu só sabia que rendia alguma coisa. Aí, quando eu vi, passou a propaganda de outro que rende 200%. Eu disse, caramba, investi no lugar errado. Esse rende mais. Mas essa questão do Banco Digio eu achei bem bacana. Por quê? Porque ele já vem especificando o que é que está rendendo a tua conta e o que estão tirando. Sendo que eu percebi uma coisa, não pesquisei a respeito ainda, mas eu percebi que é assim, esse imposto, ele vai ser, querendo ou não, ele vai ser tirado do que rendeu ali do teu. É como se não mexesse no meu dinheiro que está lá. Ele vai mexer no dinheiro que está rendendo. Em alguns contratos, tá? Depende do contrato. Sim, sim. No meu eu percebi essa especificidade, né? Não sei se eu estou errada. Mas eu percebi lá e eu percebi que rendeu melhor meu dinheiro, porque eu deixava, por exemplo, na Caixa, que é um banco tradicional, né? Tal. E eu nunca via rendimento, eu só via tirando lá de vez em quando uma taxa de 1 e pouco. Eu digo, mas meu Deus do céu, um dia tá com tanto, outro dia tá menos, e já nesses não. Em questão de semana já rende 2 e pouco, 7 e pouco. Então, para mim, se tornou mais rentável, né? No que diz respeito à taxa, falando da parte do nosso trabalho. Olha, inclusive, por que eu fiz a intervenção na hora que o Diego falou, né? Porque foi um dos poucos que trouxe a real limitação dessas taxas quando apresentam as taxas, tá? Tem colegas que já vêm com as taxas, aí não fala da dificuldade que foi acessar a taxa, né? Porque eu não perguntei para relatar a dificuldade. Eu pedi para ele relatar porque ele disse que teve dificuldade. Mas, por exemplo, o Santander fez uma grande campanha agora, junto com aquele Gil do Vigor, né? Sobre transparência, né? Então, o Open Banking, né, seria uma forma de transparência dos dados, das suas transações, da disponibilidade dos contratos, de fato acessar qual é o regime que você está adotando, quais são as regras. Então, é um formato de abertura de informações. E aí eles estão falando lá que estão prezando pela transparência. E o principal critério que o Diego falou lá foi a dificuldade de acessar por conta da falta da transparência dos bancos. Nem todo banco, de fato, mostra quais são essas taxas. Então, você vai precisar simular, como eu acabei de sugerir, né? E eu só consigo fazer essa fala da simulação, por exemplo, a partir de uma demanda como essa, né? Da dificuldade de acessar os dados, né? Então, quero que vocês compreendam também que a gente vai ajustando conforme o avanço de vocês, tá? E, de fato,
essa briga pela melhor taxa, ela acaba sendo também uma briga de mercado, né? Então, o marketing desses bancos acaba sendo muito massivo em relação a custo, em relação às taxas de rendimento do teu dinheiro. Então, eles fazem novas captações a partir dessas novas regras, né? Então, a gente precisa entender que isso é modulado, né? Isso é ajustável, tá? Mas olhando na tela aí, rapidinho, regime de capitalização simples e composta, tá? Vocês todos já devem imaginar do que se trata, né? A gente tem duas fórmulas diferentes para fazer o cálculo do montante, né? E nesse regime de acumulação, nesse regime de capitalização simples, a gente tem uma PA, uma progressão aritmética, cuja taxa é a própria taxa de juros, né? Cuja razão é a própria taxa de juros. Então, olhando para o fluxo de caixa aqui, que ele está propondo, um empréstimo, por exemplo, cujo capital é R$1.000, vamos calcular o primeiro montante no primeiro mês, né? Cadê a taxa? Ele joga aqui a taxa. Está aqui, 10%, né? Então, o investidor aplica R$1.000, no prazo de 4 meses, a taxa mensal de 10%, só que no regime simples, né? O regime de capitalização simples. Então, como é que ele vai acontecer aqui? Pessoal, só explicando de maneira bem básica, né? Para fazer o alinhamento com toda a turma. Tem gente que já sabe isso daqui há anos-luz, né? Mas a gente precisa reforçar, porque os cálculos, o comando do trabalho vem com base nessa referência aí, tá? Então, tá aqui. Investir R$1.000. No primeiro mês, esses R$1.000 vão render 10%. Então, vou ter a disponibilidade de dinheiro de R$1.000, mais os 10% de 1.000, que são 100, eu vou ter agora um montante no final do mês 1 de R$1.100. Fechou? Tem alguma dificuldade em entender aí? No primeiro mês, no mês 0, investi R$1.000. Tenho a expectativa, conforme a taxa contratada com o banco, de 10% de rendimento no mês 1. Né? Então, quando eu completo 30 dias no mês 1, eu tenho o meu capital investido mais os 10% de rendimento. 10% de 1.000, para facilitar o cálculo, né? 100. Então, 1.000 mais 100, tenho 1.100. Alguém perguntou alguma coisa? Não tem gente chegando agora. No mês 2, continuando a régua aqui do fluxo de caixa, né? No mês 2, então no mês 2 eu tenho meus 1.100 mais os 10% de 1.000, que é o capital. Olha, pessoal, esse capital que está bem aqui no meio, deixa eu ver se consigo marcar isso aí, não consigo. Vejam aqui. Isso serve para a gente deduzir a fórmula, inclusive, tá? E para a gente entender que é uma PA. A gente vai sempre somar os 10% relativos a 1.000, que é a tua base de cálculo, tá? Então, você tem 1.000 no primeiro mês mais 100, depois você tem 1.100 mais 100, 1.200 mais 100, 1.300 mais 100, isso vai aumentando o capital de 10 em 10%, com a mesma base referencial, que é R$1.000, que é o capital que você colocou disponível, tá? Então, tá aqui, a gente tem a régua do fluxo, de um fluxo de caixa aqui, onde você tem as entradas sucessivas, no montante 1, montante 2, montante 3, montante 4, que estão calculados aqui. No mês 1 você tem 1.100, no mês 2 você tem 1.200, no mês 3 você tem um montante de 1.300, no mês 4 você tem um montante de 1.400, tá? Então, só para a gente entender que sempre esses 10% vão considerar o mesmo capital. Nesse regime de capitalização simples, e ele fica com esse nome simples porque o capital não muda. Tá? O capital é sempre o mesmo. Então, você sempre vai incidir 10% em cima do mesmo capital. O que vai mudar para o regime de capitalização composta depois, porque esse capital vai alterando o seu volume. Tá? Mas aqui não, aqui ele não altera o volume. Então, o juro sempre é o mesmo, olha. Né? O juro sempre é o mesmo. No mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, os juros vai ser pago de R$100. E você vai adicionar esse juro no montante gradativamente. Então, se eu não fizer saque nenhum e ficar esperando somente os rendimentos, eu vou ter no final do período de 4 meses, que ele está mostrando e coloquei em 1.000, vou ter R$1.400. Que maravilha, né? Um investimento desse. 10% de retorno com uma taxa garantida. Não existe, tá? Ao mês. Então, né, a gente tem as apropriações das fórmulas matemáticas da PA, né, da progressão aritmética, utilizando os termos com os nomes certos agora, o que era o AN, que seria o termo final, é o montante. Aí você começa a dar os nomes e batizar
conforme os cálculos da progressão aritmética. E a gente chega numa finalidade, pessoal, que é a fórmula. Deixa eu colocar a fórmula para vocês aqui. Só catar ela aqui que eu passei, eu acho. Tá aqui, ó. Vem aqui a fórmula. Gravem bem essa fórmula, a gente vai usá-la várias vezes, tá? O que ela está dizendo? Isso é uma adaptação dos termos da PA, tá? Da progressão aritmética, agora chamando com os nomes dos conceitos que a gente aprendeu de matemática financeira. Montante, capital, taxa de juros e prazo. Poxa vida, peraí. Me saindo aqui da apostila. Pessoal, essa apostila todo mundo tem acesso na turma, né? Falei para vocês lerem para essa aula a partir do número 17, da página 17, né? Aqui, 17. Pronto. Então, montante, capital, taxa de juros e prazo, N, né? Então, o que eu tenho aí, pessoal? Eu tenho uma fórmula matemática para me facilitar o cálculo do montante. Eu tenho um capital hoje, se eu estou no regime de capitalização simples, né, onde eu tenho juros simples, e a gente está acostumado a ouvir sempre isso, né? Juro simples ou juro composto? Esse juro simples ou juro composto está me dizendo qual é o regime de capitalização daquele empréstimo, daquele contrato, tá? Então, vamos lá. Se eu estou no regime de juros simples, ou então no regime de capitalização simples, eu estou com essa fórmula diante de mim. Então, no regime de juros simples, para eu calcular o montante, eu simplesmente não faço muitos cálculos, né? É só soma e multiplicação aí. Então, não tem necessidade de uma intervenção, então de uso de uma ferramenta muito detalhada, né? Uma ferramenta, por exemplo, como uma HP, uma calculadora de matemática financeira, né? Eu não preciso de uma HP para fazer esse cálculo, né? Assim como eu não preciso para fazer o outro, também vou mostrar para vocês depois. Mas eu posso utilizar uma ferramenta básica, comum, que seria uma calculadora simples, né? Então, eu tenho aqui montante igual ao capital multiplicado por 1 mais IN, que é taxa de juros, e o período do contrato. No caso do exemplo que a gente estudou ali em cima, que a gente viu no fluxo de caixa, a taxa de juros é 10, o capital é 1.000 e o prazo é 4 meses. Então, eu tenho todos os argumentos para aplicar naquela fórmula o meu cálculo. O que eu quero saber no final das contas? O montante. Encontre o valor do saldo final de cada período, aqui no caso, para cada período, né? Mas se eu quiser o final no período 4, no final do contrato, eu pego a fórmula e faço a aplicação aqui. Quando eu quero saber de algum período intercalado, por exemplo, quanto eu vou ter de dinheiro no mês 2? Aí eu uso o N igual a 2. Né? Eu já não vou mais usar o N igual a 4, que seria o prazo do contrato. Então, se eu quero fazer um cálculo de valor para dentro do período do contrato, eu posso transformar esse meu prazo aqui, em vez de prazo final, para o prazo em meses dentro do contrato. É um contrato de 30 meses. Aí no mês 10, quanto é que eu vou ter? Se substituir esse N de 30, seria 30, você vê o montante final, você substitui ele por 10. Aí você vai ter o montante do mês 10, o montante do período 10. Tá? Então, quando você substitui esse N aqui por algum período diferente do período total, você vai ter o montante naquele período. Então, montante igual a capital, que multiplica 1 mais taxa de juros, que multiplica o período que você quer saber. Então, você vai ter um montante naquele final. Tá? Então, deu para entender essa fórmula aí, que dá para a gente aplicar ela para o cálculo? Por exemplo, se eu pedir agora para o Nubank lá, que o Diego trouxe, né? Se fosse no regime de juros simples, utilizando a taxa do empréstimo pessoal que ele achou lá, quanto seria... é esse comando que eu vou dar para vocês, tá? Quanto seria no final de 12 meses o empréstimo de R$1.000? Quanto sairia? Né? Qual seria o montante final desse empréstimo nesse tipo de regime com aquela taxa? Ele vai fazer o cálculo para a gente, tá?
no regime de acumulação simples. Eu acho que vou até fracionar, pessoal, essas entregas para não ficar muito acumulado para vocês. Quero que vocês apliquem essa fórmula aí para as taxas que vocês acharam para os bancos, tá? Eu vou dizer agora aqui o comando. Na aula que vem, eu vou dar o comando para a acumulação para o regime composto, tá? Aqui. Professor, Oi? na sua opinião, assim, qual o melhor banco digital para fazer investimentos? Eu tô testando dois, tá, Vera? Não tenho esse veredito ainda. Talvez o Diego consiga até responder melhor que eu. Estou testando dois bancos, porque isso tem a ver com as instituições, tá? Como eles organizam os contratos, como eles disponibilizam os rendimentos. Fintechs, né? Duas fintechs que eu estou testando. O Banco Inter e o C6, né? Que eu vi com uma proposta muito legal com algumas agências. E o C6, só que eu não gostei muito da experiência com o C6, não. O Banco Inter me dá uma experiência melhor. Mas, assim, se tem capital disponível, a sugestão é justamente essa, diversificar a carteira, né? Você vai testando esse valor fracionado em vários lugares diferentes, aí aqueles que está te dando melhor resposta, tu vai condensando. Tira do lugar que não está te dando uma resposta legal e coloca no que está te dando a resposta legal, tá? Tá aí, o Márcio também tem C6 e o Inter, né? Aí eu tenho investimento nos dois. Eu estou testando essas duas bases, tá? O do C6, assim, não é muito transparente, apesar de dizer que vai ser transparente e tal, eu não consigo muito as claras, as métricas do porquê chegaram naquele volume. Eu estou na renda variável no C6 também, talvez por isso. E no Inter eu estou na renda fixa. E aí dão experiências diferentes, né? Então, calcular com base no regime de juros simples, o rendimento em um contrato com o capital de R$ 1.000, para facilitar os cálculos, né? E prazo de 12 meses, um ano, para cada taxa aí, ó, calcular com base no regime de juros simples o rendimento de um contrato com capital de 1.000 e prazo de 12 meses para a taxa das fintechs e bancos tradicionais identificados na pesquisa de vocês, tá? Então, para fazer para todos, faz para todos que vocês acharam. Qual foi que eu pedi vocês acharem? As taxas de 3 serviços para 3 bancos, fintechs e 3 bancos tradicionais, né? Então, você vai ter aí 6 cálculos para fazer, tá? Somente com isso, é a mesma fórmula, só que você vai usar as taxas de cada banco, tá? Então, você vai achar números diferentes aí. Então, use sempre o capital 1.000 e o prazo 12 meses. Professor, é para calcular empréstimo ou é para calcular investimento? É o mesmo cálculo, tá? O que muda se é investimento ou se é empréstimo? Se é você que está emprestando, se é você que está tomando, né? Se é você que está fornecendo dinheiro, se é você que está... Mas o contrato é o mesmo. Por exemplo, o contrato de cartão de crédito, como bem falou o Diego, é sempre um empréstimo para o indivíduo, né? Só que para o banco é um investimento e de risco, por isso que o juro é mais alto, tá? Então, é sempre uma transação de crédito. Pode não ser um crédito para você, né? Pode não ser um investimento para você, mas é um investimento para o banco, por exemplo. O banco está investindo nesse capital aí. Ele identifica o Diego como bom capital e vai lá e coloca um cartão de crédito para o Diego e ele tem a expectativa de que o Diego sempre remunere através daquela taxa de juros. Tá? Então, pego essas taxas que eu encontrei para as fintechs e para os bancos tradicionais e aplico o cálculo do juro simples, que é essa fórmula que eu vou colocar na tela para vocês. Está aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar. Vou colocar lá. Ver se vai. Foi, show de bola. Tá aí, usando essa fórmula, tá? Usando essa taxa. Então, você vai pegar as taxas que você identificou, usando essa fórmula aí, tá? As taxas que você identificou na sua pesquisa e vai aplicar para o cálculo onde o capital você já tem, que eu estou dando aqui, que é R$ 1.000, a taxa de juros você já tem, que foi a que você pesquisou,
e o prazo de 12 meses vocês têm, que eu acabei de dar. O que eu quero, que a gente ainda não tem, é o montante final do contrato de 12 meses. Tá? Então, vocês vão fazer esses cálculos aí. Eu ia pedir para fazer do juro composto também. Quem se achar com disponibilidade do conhecimento do juro composto, que eu ainda não falei, fique à vontade, já tem a fórmula na apostila também, e pode fazer os mesmos cálculos para R$1.000, 12 meses e a taxa que vocês acharam, num regime diferente. Ainda não falei sobre esse regime, essa vai ser a nossa última entrega, tá? Então, a gente vai, depois dessas entregas, pessoal, depois dessas devolutivas, a gente vai comparar os dois, tá? Do juro simples e juro composto, quais são as vantagens e desvantagens em relação aos bancos que a gente está achando, tá? Isso, pessoal, vai desdobrar mais à frente para a gente tomar algumas decisões práticas na nossa vida, na vida de vocês, né? Que é, poxa, esse banco eu achei, na pesquisa que eu fiz, ele mais barato. Ele sempre vai ser mais barato? Não, a gente está no mercado competitivo, tá? As regras podem mudar. Então, naquele tempo da pesquisa lá, na disciplina do professor Hodgson, lá em matemática financeira, no curso, eu identifiquei que o banco mais barato era esse banco aqui, né? E aí você pode fazer isso, pessoal, como uma orientação para outros depois, né? Pegar essa ferramenta que a gente está construindo aqui e alguém perguntar para você qual é o melhor mecanismo, onde é que eu invisto meu dinheiro? Poxa, o Diego tinha a experiência dele ali, da experiência dele, ele poderia falar para alguém, cara, filho, passei por aqui, por ali, talvez por aqui dê um bom resultado para você, tá dando para mim, por aqui vai dar um bom resultado para você. Agora está fazendo uma pesquisa de mercado, né? Com uma base metodológica da ciência, que está aqui dentro da matemática financeira, mas eu estou tendo um conteúdo que está associado à vida prática, e essa vida prática pode ser disponibilizada para outras pessoas, como um produto, você cobrar por essa orientação, né? Quem se sentir mais seguro aí, muito provavelmente pode até criar um produto para si, né? Vai evoluir nesse controle, vai evoluir nessa abordagem, vai entender como conseguir essas taxas, vai ter mais segurança para tomar decisões na vida pessoal e para orientar outros. Isso pode virar um produto para vocês, tá? Um produto de uma nova startup, não só uma fintech nova, né? Mas vocês criando uma fintech, mas criando um poder de orientação, porque não basta ser uma fintech boa que você vai conseguir orientar pessoas, né? Por mais inclusiva que as fintechs atualmente sejam, tem pessoas que não estão dentro desse processo, que têm dificuldade em entender os investimentos, têm dificuldade de tomar decisões, né? E acaba tomando, às vezes, decisões ruins, ou então paralisando o seu capital em algum lugar que vai trazer rendimentos até bons, mas que tenham um contrato muito rígido. Então, você pode, a partir dessa disciplina, a partir dessa abordagem, vislumbrar um produto, né? Um produto digital, um produto físico de orientação para pessoas que queiram entrar nesse mundo de investimento, né? Ou então entender melhor o que são as fintechs, o que são, como tratar um contrato financeiro, como negociar um contrato. Eu vou fazer uma fala no final que vai dizer que esse mecanismo que a gente está adotando agora, ele dá vantagem negocial para o cliente quando ele vai contratar um empréstimo ou um investimento, né? Normalmente a gente não está muito ligado nessas regras, a gente pega o que dá, né? O banco está com essa linha de crédito pré-aprovada aqui, opa, vai lá e pega essa linha de crédito pré-aprovada, eu disse para vocês mais cedo que eu já caí nessa, quando vê, nem precisava, devolve, né? Porque você vai acabar pagando uma coisa que você não está precisando. Então, isso pode acontecer também, né? Então, para a gente ter mais critério nas nossas escolhas privadas, ter mais critérios nas nossas sugestões, a gente pode criar um mecanismo também de atendimento que alcance essas pessoas com dificuldade de bancarizar ou de tomar decisões financeiras, tá? Fica uma dica aí para quem tem uma pegada, um viés mais empreendedor, né? O mercado de trabalho formal não está fácil, né? E essa pode ser, de fato, um grande boom, né? Que, em vez de você procurar um emprego, você vai fazer uma consultoria, por exemplo, né? E é mais insegura, menos estável, porém ela sempre rende mais. Eu sempre brinco, né? Eu tenho... desde que eu cheguei na Amapá de volta, eu não estou fazendo consultoria, né? Porque eu estou muito em sala de aula, então a sala de aula me tem consumido muito. Mas eu estou pensando seriamente em voltar para a consultoria, porque a regra da consultoria é completamente mais flexível. Você consegue imprimir um ritmo diferente, o ritmo que você deseja, mas ele é mais inseguro. Não é a certeza que no final do mês você vai ter os seus clientes lhe pagando. Mas hoje eu tenho condição de falar para vocês que eu prefiro ter 5 clientes do que ter um patrão. Muito melhor você ter alternativas A, B, C, D e F, né, do que ter somente uma alternativa.
O patrão ele pode te dar segurança e no final do mês você tem salário, você tem férias, você tem remuneração, você tem bônus, se for o caso, mas a consultoria, de fato, te dá condições de você migrar, né, de uma atenção para outra atenção, você conseguir captar novos clientes, sair de 5 clientes para 10 clientes. Então, assim, é um caminho que, sinceramente, eu acho muito promissor e muita gente com capacidade, com competência de entrar nessa vertente de atendimento especializado para determinadas finalidades, acaba não fazendo porque prefere um emprego, né? São perfis, tá? Então, perfis você pode desenvolver perfil também. Não só a melhor saída, né, Vera, mas eu acho que é uma saída, né? Então, quando a gente está sem saída, o empreendedorismo acaba sendo um privilégio muito grande de você passar por lá. Você imagina que você está sem saída porque você está olhando somente para o mercado de trabalho, né? Eu também acho isso, tá, Vera? Mas, assim, não posso dizer que isso é uma verdade absoluta, né? Às vezes, por exemplo, eu tenho colegas que são funcionários públicos que têm liberdade financeira. Eles fizeram escolhas que os conduziram para uma liberdade financeira, né? Então, não é só porque ele é empreendedor que ele vai ter liberdade financeira, né? Então, é perfil mesmo, né? Fechou, pessoal? Deu para entender o comando? Márcio, deu para entender bem o comando? Sim, professor. Show de bola. E viu que como esse comando vai demandar das taxas, que a gente pode até não ter pego até aqui, mas vai precisar pegar para poder avançar? Tá? Então, quem já entendeu bem esse comando, já entendeu o comando que eu vou dar na aula que vem, que eu ainda nem dei agora, né, já entendeu que vai ser sobre o juro composto, já pode avançar também nos cálculos, tá? Só que aí eu peço um pouquinho de paciência, não precisa avançar até lá. Se alguém do grupo tiver com alguma dificuldade, segura, que a gente pode alinhar isso na aula, tá? E aí, então, a gente faz as entregas. Fechado? Então, para a próxima aula, quero o pessoal ir falando sobre os cálculos, sobre o que achou, qual é o banco mais barato dentro do regime de juros simples, tá? E muito provavelmente vai ser também no juro composto. Mas a gente vai chegar nessa conclusão ainda, porque no finalzinho da aula que vem a gente vai falar sobre regimes mistos. Professor Porventura, professor, o nosso trabalho, a gente fez pesquisa de 2 bancos específicos, tanto os fintech quanto os tradicionais. É obrigatório ter os 3 mesmo? Assim, o que eu preciso que vocês tenham é a possibilidade e a capacidade comparativa, tá? Sim. Se você ficar satisfeito com esses 2, e na ausência, como o Diego mostrou, na ausência de alguns dados de outros... Pois é, isso que eu pensei também. Mas aí justifique, né, que você não encontrou os dados, né? Melhor do que não trazer simplesmente, tá? Fechado, povo? Sim, professor. O senhor vai fazer então, Pessoal, a aula de hoje ela foi um mesclado, né? Não foi somente a matemática financeira, a gente falou sobre sociedade, falou sobre até a polícia, o Diego ouvia o Diego refletindo sobre as coisas que ia falando, né? A gente falou sobre a experiência na polícia, como que a gente conduz. Isso tem tudo a ver, pessoal, com o nosso ciclo de vida, né? Não é somente a matemática financeira, que é o recorte da disciplina, mas a matemática financeira na aplicação cotidiana, ela traz essas reflexões, tá? Então, quando eu olho para uma fintech, eu preciso entender que tem uma relevância, né, social nessa manifestação da fintech. Por isso que eu pedi para vocês trazerem fintechs também, emoções, né, Márcio também colocou ali. E a gente é essa miscelânea, né? A gente é essa mistura, de fato. Acho que a Vera está com a mão levantada, fica à vontade, Vera, para falar. Não, o senhor já respondeu a minha pergunta, que era sobre investimentos. O senhor vai fazer a chamada depois, professor? Assim, quando eu faço a chamada, eu escrevo aqui, peço para vocês escreverem presente, né? Enquanto estou fazendo o fechamento, você já pode escrever no presente. Se já tiver algum compromisso, então já se deu por satisfeito na aula, pode sair logo depois de escrever presente, tá? Então, a gente é mesmo, pessoal, essa miscelânea, né? Essa mistura, essa sopa de coisas, né? Sopa de letrinhas. Aí, cada letrinha é sensação, economia, pensamento. Então, a gente é isso tudo, né? A gente vive em sociedade, a sociedade ela se encontra em algum momento e tem várias coisas de desdobramento, pessoal, e reflexões de base sociológica para a matemática financeira, tá? Para a aplicação do mercado financeiro especificamente. Então, não imagine que a gente está saindo pela tangente quando a gente faz esses comentários, é realmente para ilustrar a relevância disso. Eu acho muito melhor a gente entender, ou então buscar compreender, pelo menos, a relevância dos termos que a gente está utilizando, do que compreender o termo e ele não fazer conexão com a nossa vida prática, tá? Essa é a minha
essa minha percepção. E eu gostaria que a gente conduzisse essas nossas aulas para esse lugar, né, de amplificação desses sentidos, tá? Então, pessoal, grande abraço a todos. Já vou interrompendo aqui, vou deixar o pessoal respondendo.